Escute, tenho uma grande confissão a fazer-lhe. Escrevi-lhe ontem, não por brincadeira, mas seriamente. E cobriu os olhos com a mão. Via-se que esta confissão lhe custava muito. De repente, agarrou a mão de Alyosha e beijou-a 3 vezes impetuosamente. — Ah, Lisa, é admirável! — exclamou Alyosha, todo contente. — Eu sabia que era sério. — Vejam só que segurança! Repeliu-lhe a mão sem contudo alargar, corou e riu-se levemente, cheia de felicidade. Beijo-lhe a mão e ele acha isto admirável. Censura injusta, aliás. Alyosha estava também bastante perturbado. Gostaria de agradar-lhe sempre, Lisa, mas não sei como fazer, murmurou ele, corando por sua vez. Alyosha, meu querido, você é frio e presunçoso. Vejam só isso. Não se dedignou de escolher-me por esposa e ele, tranquilo. Estava certo de que lhe tinha escrito seriamente, mas isto é pura presunção. Estava eu errado, acreditando estar certo? E Alyosha pôs-se a rir. Pelo contrário, Alyosha, estava muito bem. Lisa olhou eternamente, cheia de felicidade. Alyosha havia mantido a mão dela na sua. De repente, inclinou-se e beijou-a na boca. — Que é isso? Que tem você? — exclamou Lisa. Alyosha ficou todo desconcertado. Perdoe-me se fiz mal. Talvez tenha cometido uma tolice. Você me achava frio e então eu a beijei, mas vejo que foi uma tolice. Lisa desatou a rir e ocultou o rosto nas mãos. E com esse traje? Deixou ela escapar, rindo, mas de súbito parou, ficou séria, quase severa. Não, Alyosha, para mais tarde os beijos, porque nós dois não entendemos disso ainda e é preciso esperar ainda muito tempo, concluiu ela. Diga-me antes por que escolhe para esposa uma tola e uma doente como eu, você, tão inteligente, tão refletido, tão penetrante. Alyosha, sinto-me muito feliz porque sou indigna de você. Mas não, Lisa. Em breve deixarei o mosteiro completamente. Ao voltar para o mundo terei de casar-me, eu o sei. Ele mo ordenou. Quem acharia eu melhor que você? E quem haveria de querer-me senão você? Já refleti nisso. Em primeiro lugar, você me conhece desde a infância. Em segundo lugar, tem você muitas qualidades que me faltam totalmente. É mais alegre do que eu. Sobretudo, mais ingênua, porque eu já aflorei muitas coisas. Ah, não sabe você que sou um Karamazov? Que importa que você ria e pilherie, ri mesmo à minha custa. Fico tão contente com isso, mas você ri como uma menina e se atormenta com seus pensamentos. Como me atormento? Como isso? Sim, Lisa. Sua pergunta, ainda há pouco, não há desdém por esse infeliz, pelo fato de dissecarmos assim sua alma, é uma pergunta dolorosa. Vê você? Não sei explicar-me, mas os que fazem tais perguntas são capazes de sofrer. Na sua cadeira, deve você meditar muito. Alyosha, dê-me sua mão. Por que a retira? Murmurou Lisa, numa voz enfraquecida pela felicidade. Escute, como se trajará você quando sair do mosteiro? Não ria e trate de não se zangar. É muito importante para mim. Quanto ao traje, Lisa, ainda não pensei nele, mas escolherei aquele que lhe agradar. Gostaria de vê-lo usar um casaco de veludo azul escuro, um colete de piquê branco e um chapéu de feltro cinzento. Diga-me, acreditou você ainda há pouco que eu não o amava quando me desdisse de minha carta de ontem? Não o acreditei. Oh, o insuportável, o incorrigível. Vê você? Sabia que você me amava, mas fingi crer que você não me amava mais para ser-lhe agradável. É pior ainda, tanto pior e tanto melhor. Alyosha, eu o adoro. Antes de sua chegada, tinha dito a mim mesma, vou pedir-lhe a carta de ontem e se ele m'a restituir sem dificuldade, como se pode esperar de sua parte, isto significa que ele não me ama absolutamente mais, que não sente nada, que não passa de um garoto tolo e que estou perdida. Mas você deixou a carta na cela e isto me restituiu a coragem.
Não teria sido pelo fato de pressentir você que eu tornaria a pedir-lhe e a fim de não má restituir? Não é verdade? Não é isto de todo, Lisa, porque tenho a carta comigo, como a tinha ainda há pouco. Está neste bolso. Ei-la. Alyosha tirou a carta rindo e mostrou-lhe-a de longe. Somente, não lhe a darei. Contente-se com olhá-la. Como? Você mentiu? Você, um monge, mentindo? É verdade que menti, mas foi para não lhe devolver a carta. É preciosa para mim, acrescentou com fervor, corando de novo. E não a darei a ninguém. Lisa examinava-o, encantada. Alyosha, cochichou ela, vá ver se mamãe não nos está escutando. Bem, Lisa, olharei, mas não seria melhor não fazê-lo? Por que suspeitar de que sua mamãe pratique essa baixeza? Como? Que baixeza? Mas vigiar sua filha é seu direito, não há baixeza. Esteja certo, Alexei Fyodorovich, de que quando eu for mãe e tiver uma filha, igual a mim, vigiá-la-ei da mesma maneira. Deveras, Lisa? Mas isso não está bem. Meu Deus, que baixeza há nisso? Se ela escutasse uma conversa mundana, seria vil, mas trata-se de sua filha a sós com um rapaz. Saiba, Alyosha, que vou vigiá-lo desde que nos casarmos. Abrirei todas as suas cartas para lê-las. Já está prevenido. De certo, se faz questão disso, murmurou Alyosha, mas não será louvável. Que desdém! Alyosha, meu bem, não briguemos desde o começo. Prefiro falar-lhe francamente. É censurável, de certo, escutar às portas. Estou errada e você está certo. Mas isto não me impedirá de escutar. Pois escute, você nunca me haverá de apanhar em falta, disse rindo Alyosha. Outra coisa, obedecer-me-á você em tudo? É preciso decidir isto também desde já. De muito boa vontade, Lisa, salvo nas coisas essenciais. Nestes casos, mesmo se você não estiver de acordo comigo, só me submeterei à minha consciência. Isto é o que deve ser. Saiba que não somente estou pronta a obedecer-lhe nos casos graves, mas cederei a você em tudo, juro-lhe desde agora, em tudo e por toda a minha vida, gritou Lisa apaixonadamente. E isto com felicidade, com alegria. Além do mais, juro-lhe jamais escutar às portas e ler suas cartas, porque você tem razão. Por mais forte que seja minha curiosidade, resistirei a isso, pois que você acha isso vil. Você é agora a minha providência. Diga-me, Alexei Fyodorovich, por que está você tão triste nestes últimos dias? Sei que tem aborrecimentos, pesares, mas noto ainda em você uma tristeza oculta, talvez. Sim, Lisa, tenho uma tristeza oculta. Vejo que você me ama, uma vez que adivinhou isso. Que tristeza! A propósito de quê? Pode-se saber? Perguntou timidamente Lisa. Mais tarde, Lisa, lhe o direi. Alyosha perturbou-se. Agora você não compreenderia, e eu mesmo não saberia explicar-lhe. Sei também que você se atormenta por causa de seus irmãos e de seu pai. Sim, de meus irmãos, proferiu Alyosha pensativo. Não gosto de seu irmão Ivan Fyodorovich, Alyosha. Esta observação surpreendeu Alyosha, mas não a rebateu. Meus irmãos se perdem, prosseguiu ele, e meu pai igualmente. Arrastam outros consigo. É a força da terra, própria dos Karamazov, segundo a expressão do padre Paisi, uma força violenta e brutal. Ignoro mesmo se o Espírito de Deus domina essa força. Sei somente que eu mesmo sou um Karamazov. Sou um monge. Dizia você ainda há pouco que sou um monge? Sim, disse-o. Ora, talvez não creia em Deus. Não crê? Que está dizendo? Murmurou Lisa com reserva. Mas Alyosha não respondeu. Havia naquelas palavras bruscas algo de misterioso, de demasiado subjetivo, talvez, que ele próprio não explicava a si mesmo e que o atormentava. Além do mais, meu amigo se vai. O mais eminente dos homens vai deixar a terra. Se você soubesse, Lisa, os laços morais que me ligam àquele homem, vou ficar só. Voltarei a vê-la, Lisa. Doravante, estaremos sempre juntos.
Sim, juntos, desde agora e por toda a vida. Beije-me, permito-lhe. Alyosha beijou-a. Agora vá embora. Que o Cristo esteja com você. Fez sobre ele o sinal da cruz. Vá vê-lo enquanto ainda é tempo. Tenho sido cruel, retendo-o. Hoje rezarei por ele e por você. Alyosha, seremos felizes, não é verdade? Creio que sim, Lisa. Alyosha não tinha intenção de procurar a senhora Kuklakova ao sair do quarto de Lisa, mas encontrou-a na escada. Desde as primeiras palavras adivinhou que ela o esperava. É horrível, Alexei Fyodorovich. É uma infantilidade e uma tolice. Espero que você não vá imaginar... Tolices, exclamou ela zangada. Mas não lhe diga. Isto a agitaria e lhe faria mal. Eis a palavra sábia de um jovem prudente. Devo entender que você estava consentindo unicamente por piedade pelo seu estado doentio, com medo de irritá-la, contradizendo-a? Absolutamente. Falei-lhe com toda a seriedade, declarou Alyosha com firmeza. Deveras? É impossível. Em primeiro lugar, nossa casa ser-lhe-á fechada. Em seguida partirei e levá-la-ei comigo, fique sabendo. Mas por quê? Disse Alyosha. Ainda está longe, 18 meses, talvez, a esperar. É verdade, Alexei Fyodorovich. E em 18 meses poderão vocês brigar e separar-se. Mas sou tão infeliz. São tolices, de acordo, mas isto me consternou. Sou como Famusov na derradeira cena. O senhor é Tchaitsky. Ela é Sofia. Corri aqui para encontrá-lo. Na comédia também as peripécias se passam na escada. Ouvi tudo. Não me podia conter. Eis, pois, a explicação para essa noite em claro e as recentes crises nervosas. O amor para a filha, a morte para a mãe. Agora um segundo ponto, essencial. Que carta é essa que Lisa lhe escreveu? Mostre-me imediatamente. Não, para quê? Dê-me notícias de Katarina Ivanovna. Isto me interessa bastante. Continua a delirar e não recuperou os sentidos. Suas tias estão aqui a se lamentar com seus ares imponentes. Herzenstube veio, ficou de tal modo espantado que eu não sabia o que fazer. Queria mesmo mandar chamar outro médico. Levaram-no no meu carro. E para dar cabo de mim, rei-lo com essa carta. É verdade que 18 meses nos separam de tudo isso. Em nome do que há de mais sagrado, em nome de seu Starets moribundo, mostre-me essa carta, a mim, mãe dela. Segure-a se quiser. Eu a lerei à distância. Não lhe mostrarei, Katarina Ossipovna, mesmo que ela o permitisse. Voltarei amanhã, conversaremos, se quiser. Agora, adeus. E Alyosha saiu precipitadamente. 2. Smirdyakov e sua guitarra. Não tinha, aliás, tempo. Ao despedir-se de Lisa, viera-lhe uma ideia. Como fazer para encontrar imediatamente seu irmão Dmitri, que parecia evitá-lo? Já eram 3 da tarde. Alyosha experimentava vivo desejo de voltar ao mosteiro para ir ter com o ilustre moribundo, mas a necessidade de ver Dmitri venceu-o. O pressentimento de uma catástrofe iminente crescia em seu espírito. De que natureza era ela, que teria ele querido dizer agora a seu irmão? Ele mesmo não tinha ideia nítida. Que meu benfeitor morra sem mim. Pelo menos não me censurarei toda a minha vida por não ter salvo alguém, quando talvez podia fazê-lo, ter passado além na pressa de regressar à casa. Aliás, obedeço assim à vontade dele. Seu plano consistia em surpreender Dmitri de improviso. Eis como. Escalando a cerca, como na véspera, penetraria no jardim e se instalaria no pavilhão. Se ele não estiver lá, sem nada dizer a Fomar nem às proprietárias, ficarei oculto, a esperar até a noite. Se Dmitri está ainda tocaiando ali a vinda de Grunchenka, virá provavelmente ao pavilhão. Aliás, Alyosha não se deteve em detalhes do plano, mas resolveu executá-lo, embora devesse não voltar ao mosteiro naquele dia. Tudo se passou sem obstáculo. Transpôs a cerca quase no mesmo lugar que na véspera e dirigiu-se secretamente para o pavilhão. Não desejava ser notado. As proprietárias, bem como Fomá, se estivesse lá, poderiam ficar do lado de seu irmão e conformar-se com suas instruções,
portanto não deixar Alyosha entrar no jardim ou advertir Dmitri a tempo de sua presença. Sentou-se no primeiro lugar e se pôs à espera. O dia era tão belo como o anterior, mas o pavilhão pareceu-lhe mais arruinado do que na véspera. O pequeno copo de conhaque deixara um círculo sobre a mesa verde. Ideias ociosas vinham-lhe ao espírito, como acontece sempre por ocasião de uma espera aborrecida. Por que se sentara ele precisamente no mesmo lugar e não em outro? A tristeza invadia-o, proveniente de uma vaga inquietação. Esperava havia um quarto de hora apenas, quando ressoaram perto os acordes de uma guitarra. Provinha das moitas, a uns 20 passos, quando muito. Alyosha lembrou-se de ter entrevisto na véspera, perto do tapume, à esquerda, um velho banco rústico e verde, entre os arbustos. Era dali que partiam os sons. Uma voz masculina cantava em falsete, acompanhando-se da guitarra. Uma força pertinaz, a amada, preso me traz. Senhor, tende piedade, dela e de mim, dela e de mim. A voz parou. Voz de tenorino com floreios de lacaio. Uma voz de mulher cariciosa e tímida proferiu afetadamente. Por que se vê você tão raramente, Pavel Fyodorovitch? Por que se esquece de nós? Nada disso, respondeu a voz de homem, com uma dignidade firme, se bem que cortês. Via-se que era o homem quem dominava, que a mulher o cortejava. Deve ser Smirdiakov, pensou Alyosha, a julgar pela voz, pelo menos. A mulher é de certo a filha da dona da casa, a que voltou de Moscou e vai de vestido de cauda tomar sopa em casa de Marfa Ignatievna. Adoro os versos quando são harmoniosos, prosseguiu a voz feminina. Continue. A voz voltou a cantar. Pouco me importa a coroa, se minha amada está boa, Senhor, tende piedade, dela e de mim, dela e de mim. Da outra vez era bem melhor, observou a mulher. Você cantava, a propósito da coroa, se meu benzinho está bem. Era mais terno. Versos são frioleiras, cortou Smirdiakov. Oh, não, adoro os versos. Os versos, não há nada de mais tolo. Julgue você mesmo. Será que a gente fala rimando? Se falássemos todos rimando, mesmo por ordem das autoridades, seria isso por muito tempo? Os versos não são coisa séria, Maria Kondratyevna. Como você é inteligente! Onde aprendeu tudo isso? Continuou a voz, cada vez mais cariciosa. Saberia muito mais se a sorte não me tivesse sido sempre contrária. Teria matado em duelo aquele que me chamaste de vilão, porque não tenho pai e nascido uma fedorenta. Eis o que me lançaram em rosto em Moscou, onde souberam disto por Gregório Vassilievich. Ele me censura por me revoltar eu contra meu nascimento. Tu lhe rompeste as entranhas. Pois seja, mas teria preferido que me matassem no ventre de minha mãe a ter nascido. Dizia-se no mercado, e sua mãe me contou isso com sua falta de delicadeza, que a cabeça de minha mãe era ninho de galinha e que tinha de altura apenas 2 arshini e pico. Por que dizer e pico, quando podiam ter dito, como toda a gente costuma dizer simplesmente, e um pouco mais? É essa uma maneira boba de falar, muito própria de gente rústica. Pode o mujique falar direito diante de um homem culto? Por efeito de sua incultura, não possui senso nenhum do bem falar. Eu, desde menino, sempre que ouvia esse ipico, tinha vontade de dar cabeçadas na parede. Detesto tudo quanto é russo, Maria Kondratyevna. Se você fosse um cadete ou um jovem hussardo, não falaria assim, mas tiraria seu sabre em defesa da Rússia. Não somente não desejaria ser hussardo, Maria Kondratyevna, mas desejo, pelo contrário, a supressão de todos os soldados. E se o inimigo vier, quem nos defenderá? De que servirá? Em 1812, viu a Rússia a grande invasão do imperador dos franceses, Napoleão I, pai do atual, e bom teria sido se os franceses nos tivessem conquistado. Uma nação inteligente teria subjugado um povo estúpido, anexando-o. Tudo teria marchado de outra maneira. Nota. Napoleão I, pai do atual. Dostoiévski faz Smirdiakov cometer um erro histórico para ressaltar sua ignorância e pedantismo. Fim da nota.
Quer dizer com isso que eles valem mais do que nós? Pois eu não trocaria um de nossos elegantes por 3 ingleses jovens, declarou com voz terna Maria Kondratievna, acompanhando, provavelmente, suas palavras com um olhar mais langoroso. Isto depende dos gostos. Você parece um estrangeiro entre nós, o mais nobre estrangeiro, digo sem nenhuma vergonha. Para falar a verdade, no que diz respeito à corrupção, as pessoas de lá e as de cá se assemelham. Todos uns velhacos, com esta diferença. O estrangeiro anda de botas envernizadas, ao passo que o nosso tratante nacional vive de cócoras na sua miséria e não se queixa. É preciso fustigar o povo russo, como disse ontem com razão Fyodor Pavlovitch, muito embora ele e seus filhos não passem de uns loucos. Você respeita muito Ivan Fyodorovitch, você mesmo disse. Mas tratou-me de lacaio fedorento. Toma-me por um revoltado, no que se engana. Se tivesse eu algum dinheiro, desde muito haveria fugido daqui. Dmitri Fyodorovitch é pior que um lacaio, pela sua conduta e pela sua inteligência. É um balaio furado, um bom para nada, e no entanto o respeitam. Eu não passo de um queima-panelas, admitamos, mas com sorte poderia abrir um café-restaurante em Moscou, na rua de São Pedro, porque com efeito preparo pratos especiais e nenhum de meus colegas em Moscou é capaz disso, exceto os estrangeiros. Dmitri Fyodorovitch é um vagabundo, mas se provocar a duelo um filho de conde, não se recusará ele a comparecer ao terreno. Ora, que tem ele mais do que eu? É infinitamente mais estúpido. Quanto dinheiro já não gastou, sem mais nem menos? E isto de duelo deve ser coisa muito interessante, insinuou Maria Kondratievna. Como assim? É espantoso tal bravura, sobretudo quando jovens oficiais trocam balas por causa de uma mulher. Que quadro! Ah, se as mulheres pudessem assistir a isso, eu gostaria tanto. É bonito quando se presencia, mas quando o alvo é a garganta da gente, a impressão não é nada agradável. Você sairia a correr, Maria Kondratievna. E você? Fugiria também? Smirdiakov não se dignou responder. Depois de uma pausa, novo acorde soou e a voz de falsete entoou a derradeira copla. Por mais esforços que façam, ninguém aqui me retém. Vou gozar a minha vida, vou viver na capital, e não hei de lamentar-me, não me lamentarei. Nesse momento sobreveio um incidente. Alyosha espirrou. O silêncio se fez no banco. Levantou-se e marchou para o lado deles. Era com efeito Smirdiakov, trajado com todo o apuro, empomadado, creio que até mesmo de cabelos frisados e de botinas envernizadas. Trazia sua guitarra ao lado. A mulher era Maria Kondratievna, a filha da proprietária, moça nada feia, mas de rosto demasiado redondo, semeado de sardas. Trazia um vestido azul claro com uma cauda de 2 arshini. Meu irmão Dmitri tardará a chegar? Perguntou Alyosha com o tom mais calmo possível. Smirdiakov levantou-se lentamente. Sua companheira imitou-o. Como posso eu saber das idas e vindas de Dmitri Fyodorovitch? Seria diferente se fosse eu seu guardião, respondeu tranquilamente Smirdiakov com um matiz de desdém. Perguntava simplesmente se você sabia. Ignoro onde ele se encontra e não quero sabê-lo. Meu irmão me disse que você o informava de tudo quanto se passa na casa e lhe havia prometido anunciar-lhe a chegada de Agrafiena Alexandrovna. Smirdiakov, impassível, ergueu os olhos para Alyosha. Como fez para entrar? Há já uma hora que a porta foi aferrolhada. Ora, escalei a cerca. Espero que me desculpe. Dirigia-se a Maria Kondratievna. Estava com pressa de ver meu irmão. Ah, nada há que desculpar, murmurou a jovem lisonjeada. Dmitri introduz-se muitas vezes dessa maneira no pavilhão. Já está instalado antes que a gente o tenha visto. Estou à sua procura. Gostaria muito de vê-lo. Não poderia dizer-me onde se encontra ele neste momento? É para um negócio sério que lhe diz respeito. Ele não nos diz para onde vai, balbuciou a moça.
Mesmo aqui, em casa de meus conhecidos, seu irmão me perseguia com perguntas a respeito de meu amo, disse Smirdiakov. Que se passa em casa dele? Quem entra, quem sai, se não tenho nada a comunicar-lhe? Por 2 vezes ameaçou matar-me. Será possível? Admirou-se Alyosha. Pensa que ele se constrangeria com o caráter que tem? Pode o senhor mesmo julgar por ontem. Se não conseguir apanhar a Grafiena Alexandrovna e ela passar a noite em casa do velho, não respondo pela tua vida, disse-me ele. Tenho muito medo, e se ousasse, deveria denunciá-lo às autoridades. Deus sabe do que é ele capaz. Um dia destes, disse-lhe, eu te esmagaria num pilão, acrescentou Maria Kondratyevna. Talvez não passe isso de palavras soltas, observou Alyosha. Se eu pudesse vê-lo, falar-lhe-ia a este respeito. Eis tudo quanto posso comunicar-lhe, disse Smirdiakov, depois de ter refletido. Venho frequentemente aqui como vizinho. Por que não? Por outra parte, Ivan Fyodorovich mandou-me hoje bem cedo à casa de Dmitri Fyodorovich, na Rua do Lago, para dizer-lhe que fosse sem falta jantar com ele no botequim da praça. Fui lá, mas não o encontrei. Já eram 8 horas. Ele veio e depois partiu, disse-me textualmente o dono da casa. Disse-ia que haviam combinado isso. Neste momento talvez esteja à mesa com Ivan Fyodorovich, porque este não voltou para jantar. Quanto a Fyodor Pavlovich, há já 1 hora que jantou e agora faz a sexta. Mas rogo-lhe instantemente que não revele nada disso. Ele seria capaz de matar-me por uma bagatela. Meu irmão Ivan marcou o encontro com Dmitri no botequim hoje? Insistiu Alyosha. Sim. No botequim à capital, na praça? Precisamente. É bem possível, exclamou Alyosha agitado. Agradeço-lhe, Smirdiakov. A notícia é importante. Corro lá imediatamente. Não me atraiçoe. Não, apresentar-me-ei como por acaso. Fique tranquilo. Aonde vai, então? Vou abrir-lhe a porta, gritou Maria Kondratyevna. Não, é mais perto por aqui. Vou transpor a cerca. Aquela notícia impressionara Alyosha, que correu ao botequim. Não seria conveniente entrar ali com aquele seu traje, mas podia informar-se e chamar seus irmãos à escada. Assim que se aproximou do botequim, uma janela se abriu e Ivan gritou-lhe. Alyosha, podes vir ter aqui comigo? Ficar-te-ei infinitamente grato. Sim, mas com esta roupa... Estou num gabinete reservado, sobe o patamar. Vou ao teu encontro. Um instante depois, estava Alyosha sentado ao lado de seu irmão. Ivan jantava sozinho. 3. Os irmãos travam amizade. Na verdade, a mesa de Ivan, perto da janela, estava protegida por um simples biombo dos olhares indiscretos. Encontrava-se ao lado do balcão, na primeira sala, em que os garçons circulavam a todo instante. Somente um velhinho, militar reformado, bebia chá num canto. Nas outras salas ouvia-se o barulho habitual dos botequins. Chamados, garrafas que se desarrolhavam, os choques das bolas no bilhar. Um órgão fazia-se ouvir. Alyosha sabia que seu irmão não gostava dos botequins e a eles quase nunca ia. Sua presença só se explicava, pois, pela entrevista marcada com Dmitri. Vou mandar pedir para ti uma sopa de peixe ou outra coisa. Não vives de chá somente. Ivan estava visivelmente encantado com a companhia de Alyosha. Acabara de jantar e tomava chá. De acordo, e em seguida chá. Estou com fome, disse Alyosha num tom jovial. E doce de cerejas? Lembras-te de como gostavas dele na tua infância, em casa de Polienov? Ah, lembras-te? Quero sim. Gosto ainda dele. Ivan tocou a campainha, ordenou uma sopa de peixe, chá e doces. Lembro-me de tudo, Alyosha. Tu tinhas 11 anos e eu 15. A camaradagem entre irmãos não é possível naquela idade, com 4 anos de diferença. Não sei mesmo se gostava de ti. Nos primeiros anos de minha estada em Moscou, nem mesmo pensava em ti. Depois, quando lá apareceste por tua vez, encontramo-nos uma única vez, creio. Há 4 anos que vivo aqui e não temos conversado. Parto amanhã e pensava ainda há pouco nos meios de ver-te para dizer-te adeus. Chegas a propósito? Desejavas muito ver-me?
Muito. Quero que aprendamos a conhecer-nos mutuamente. Em seguida nos separaremos. Na minha opinião, vale melhor conhecermos-nos antes de separar-nos. Tenho notado como me observavas durante esses 3 meses. Lia-se em teus olhos uma expectativa contínua. Não saberia tolerar isso e era o que me mantinha à distância. Afinal, aprendi a estimar-te. Eis, pensava eu, um homenzinho de caráter firme. Nota que falo seriamente, embora rindo. Porque tu és firme, não és? Gosto de firmeza, por não importa que motivo, e mesmo na tua idade. Enfim, teu olhar ansioso deixou de desagradar-me. Tornou-se-me mesmo simpático. Dir-se-ia que tens afeição por mim, Alyosha. De certo, Ivan. Dmitri diz que és um túmulo. Eu digo que és um enigma. Tu és ainda agora para mim. No entanto, começo a compreender-te desde esta manhã apenas. Que queres dizer? Disse Ivan, rindo. Não te zangarás, pelo menos? Perguntou Alyosha, rindo também. E então? Então descobri que és um rapaz semelhante a todos os outros, aos 23 anos, um rapaz bem viçoso, bem gentilmente ingênuo, um verdadeiro fedelho, em uma palavra. Minhas palavras não te ofendem? Pelo contrário, estou admirado de uma coincidência, exclamou Ivan com ímpeto. Acreditarias que desde nossa entrevista desta manhã só penso na ingenuidade dos meus 23 anos, e é por isso que começas como se o tivesses adivinhado? Sabes o que dizia a mim mesmo ainda há pouco? Se não tivesse mais fé na vida, se duvidasse de uma mulher amada, da ordem universal, persuadido, ao contrário, de que tudo não é senão um caos infernal e maldito, e estivesse eu preso dos horrores da desilusão, mesmo então quereria viver ainda assim. Depois de ter bebido na taça encantada, só a deixaria uma vez esgotada. Aliás, perto dos 30 anos, pode ser que sinta saudade dela, mesmo inacabada. Irei, não sei aonde. Mas até os 30 anos, tenho a certeza, minha mocidade triunfará de tudo, do desencanto, do desgosto de viver. Muitas vezes tenho perguntado a mim mesmo se haveria no mundo um desespero capaz de vencer em mim esse furioso apetite de viver, inconveniente talvez. E penso que ele não existe, pelo menos antes de 30 anos. Esta sede de viver é chamada de vil por certos moralistas catarrentos e tuberculosos, sobretudo por poetas. É verdade que é um traço característico dos Karamazov, essa sede de viver a qualquer preço. Encontra-se em ti, mas por que haveria de ser vergonhosa? Há ainda muita força centrípeta em nosso planeta, Alyosha. Quer-se viver, e eu vivo, mesmo a despeito da lógica. Não creio na ordem universal, pois seja, mas amo os brotos tenros na primavera, o céu azul, amo certas pessoas, sem saber por quê. Amo o heroísmo, no qual talvez tenha deixado de crer desde muito tempo, mas que venero por hábito. Eis que te trazem a sopa de peixe. Bom apetite. É excelente. Preparam-na bem aqui. Quero viajar pela Europa, Alyosha. Sei que não encontrarei lá, senão um cemitério, mas quão querido. Queridos mortos nele repousam. Cada pedra atesta a vida ardente deles, sua fé apaixonada nos seus ideais, sua luta pela verdade e pela ciência. Cairei de joelhos diante daquelas pedras, beijá-las-ei, derramando lágrimas. Convencido, aliás, intimamente, de que tudo aquilo não é senão um cemitério e nada mais. E não serão lágrimas de desespero, mas de felicidade. Embriago-me com meu próprio enternecimento. Gosto dos brotos tenros da primavera e do céu azul. A inteligência e a lógica não entram nisso absolutamente. É o coração que ama, é o ventre. Gosta-se de suas primeiras forças juvenis. Compreendes tu alguma coisa dessa minha arenga, Alyosha? Ivan pôs-se a rir. Compreendo por demais, Ivan. Desejar-se-ia amar pelo coração e pelo ventre, como bem o disseste. Estou encantado com esse teu ardor de viver. Penso que se deve amar a vida acima de tudo. Amar a vida em vez do sentido da vida? De certo, amá-la antes de raciocinar, sem lógica, como dizes. Então somente compreender-se-á o sentido dela. Eis o que entrevejo desde muito tempo. A metade de tua tarefa está realizada e adquirida, Ivan.
Amas a vida? Ocupa-te com a segunda parte. É a salvação. Estás muito apressado em salvar-me. Talvez não esteja eu ainda perdido. Em que consiste essa segunda parte? Em ressuscitar teus mortos, que estão talvez ainda vivos. Dá-me chá. Estou satisfeito com nossa conversa, Ivan. Vejo que estás de veia. Gosto dessas profissões de foi da parte de um noviço. Sim, tens firmeza, Alexei. É verdade que queres deixar o mosteiro? Nota. Profissões de foi. Profissões de fé. Fim da nota. Sim, meu Starets me envia para o mundo. Então, nós tornaremos a ver-nos antes dos meus 30 anos, quando começar a desdenhar a taça. Nosso pai não quer renunciar a ela antes dos 70 anos, ou mesmo dos 80. Disse-o muito seriamente, embora seja um palhaço. Agarra-se à sua sensualidade como a um rochedo. Na verdade, após os 30 anos, não há outro recurso, talvez. Mas é vil entregar-se a isso até os 70. Melhor vale cessar aos 30. Conservar-se uma aparência de nobreza, ao mesmo tempo que se engana a si mesmo. Não viste Dmitri hoje? Não, mas vi Smirdiakov. E Alyosha fez a seu irmão um relato pormenorizado de seu encontro com Smirdiakov. Ivan escutava-o com ar preocupado e insistiu sobre certos pontos. Rogou-me que não repetisse a Dmitri o que ele disse, acrescentou Alyosha. Ivan franziu as sobrancelhas e pôs-se a refletir. Foi por causa de Smirdiakov que fechaste a cara? Sim, que o diabo o carregue. Queria, com efeito, ver Dmitri. Agora é inútil, declarou Ivan a contragosto. Partes deveras tão cedo, irmão? Sim. Como acabará tudo isso entre Dmitri e nosso pai? Perguntou Alyosha com inquietação. Volta sempre a isso. Que posso eu fazer? Serei o guarda de meu irmão Dmitri? Replicou Ivan com irritação. De repente teve um sorriso amargo. É a resposta de Caim a Deus. Pensas nisso neste momento, talvez, hein? Mas que diabo! Não posso, no entanto, ficar aqui para vigiá-los. Meus negócios terminaram. Parto. Não vás crer que eu estava com ciúmes de Dmitri, que procurava tomar-lhe a noiva durante estes 3 meses. Oh, não. Tinha meus negócios. Acabaram. Parto. Viste o que se passou? Em casa de Katarina Ivanovna? De certo. Libertei-me de um só golpe. Que me importa, Dmitri? Nada tem ele a ver com o caso. Tinha eu meus negócios próprios com Katarina Ivanovna. Sabes tu mesmo que Dmitri se portou como se estivesse conivente comigo. Não lhe pedi nada. Foi ele mesmo quem me transmitiu solenemente com sua bênção. É de causar riso. Alyosha, se soubesses como me sinto leve atualmente. Aqui, jantando, queria pedir champanhe para celebrar minha primeira hora de liberdade. Puxa, 6 meses de servidão, quase. E de repente, eis-me desembaraçado. Ontem ainda não tinha a menor ideia de que era tão fácil dar tudo por acabado. Queres falar de teu amor, Ivan? Sim, do amor, se queres. Apaixonei-me por uma colegial e causávamos sofrimento um ao outro. Não pensava senão nela, e de repente tudo se desmorona. Ainda há pouco falava eu com um ar inspirado, mas saí rindo às gargalhadas. Acreditas nisso? É a pura verdade. Falas disso ainda agora com alegria, notou Alyosha, examinando o rosto radiante de seu irmão. Mas como podia eu saber que não a amava absolutamente? Era, no entanto, a verdade. Mas quanto ela me agradava, e ainda ontem, quando eu discorria. Mesmo agora, agrada-me muito, entretanto, deixo-a de coração leve. Pensas talvez que banco o fanfarrão? Não, talvez não fosse amor. Alyosha, disse Ivan rindo, não raciocines a respeito do amor. Isto não te convém, como te salientaste ainda há pouco. Esqueci-me de abraçar-te por isto. Quanto ela me atormentava. Era um verdadeiro dilaceramento. Oh, ela sabia que eu a amava. Era a mim que ela amava e não a Dmitri, afirmou alegremente Ivan. Dmitri só lhe serve para torturar-se. Tudo quanto lhe disse é a verdade pura.
Somente ser-lhe-ão precisos talvez 15 ou 20 anos para dar-se conta de que não ama realmente a Dmitri, mas apenas a mim, a quem ela faz sofrer. Talvez mesmo não o adivinhe nunca, malgrado a lição de hoje. Será melhor assim. Deixei-a para sempre. A propósito, que há com ela? Que se passou depois de minha partida? Alyosha contou-lhe que Katarina Ivanovna tivera uma crise de nervos e delirava agora sem conhecimento. Não estará mentindo aquela Koklakova? Creio que não. É preciso saber notícias dela. Não se morre de uma crise de nervos. Aliás, foi bondade de Deus conceder isso às mulheres. Não irei à casa dela. Para quê? Tu lhe disseste, no entanto, que ela jamais te amara. Foi de propósito, Alyosha. Vou pedir champanhe. Bebamos à minha liberdade. Se soubesses como estou contente. Não, meu irmão, não bebamos. Aliás, sinto-me triste. Sim, és triste. Percebi-o desde muito tempo. Então, partes decididamente amanhã de manhã? Amanhã, mas não disse de manhã. Aliás, pode ser que sim. Acreditarias que hoje jantei aqui unicamente para evitar o velho, de tal modo me causa ele aversão? Se só houvesse ele, teria partido daqui desde muito tempo. Por que te inquietas tanto com a minha partida? Temos ainda tempo daqui até lá, toda uma eternidade. Como, se partes amanhã? Que é que isso pode mesmo fazer? Teremos sempre tempo para tratar do assunto que nos interessa. Por que me olhas com espanto? Responde. Por que estamos reunidos aqui? Para falar do amor de Katarina Ivanovna, do velho ou de Dmitri? Do estrangeiro? Da situação fatal da Rússia? Do imperador Napoleão? É para isso? Não. Portanto, compreendes tu mesmo por quê? Nós outros fedelhos temos como tarefa resolver as questões eternas. Eis nosso fim. Agora toda a jovem Rússia só faz dissertar sobre essas questões primordiais, ao passo que os velhos se limitam às questões práticas. Por que me olhaste durante 3 meses com um ar ansioso, senão para me perguntar, tens fé ou não tens? Eis o que exprimiam os teus olhares, Alexei Fyodorovich. Não é verdade? Pode muito bem ser, concedeu Alyosha sorrindo. Mas não estás zombando de mim neste momento, meu irmão? Zombando de ti? Não haveria de querer causar pesar a meu jovem irmão, que me olhou durante 3 meses com tanta ansiedade. Alyosha, olha-me de frente. Sou um menino igual a ti, com a diferença de que és noviço. Como procede a juventude russa, pelo menos uma parte? Vai para um botequim de ar viciado, tal como este, por exemplo, e instala-se num canto. Esses rapazes não se conhecem e ficarão 40 anos sem tornar a encontrar-se. Que discutem eles naqueles breves minutos? Apenas questões essenciais. Se Deus existe, se a alma é imortal. Os que não creem em Deus discorrem sobre o socialismo, a anarquia, sobre a renovação da humanidade. Ora, essas questões são as mesmas, mas encaradas sob outra face. E boa parte da juventude russa, a mais original, hipnotiza-se com essas questões. Não é verdade? Sim, para os verdadeiros russos, as questões da existência, de Deus, da imortalidade da alma, ou, como dizes, as mesmas encaradas sob outra face, são primordiais, e tanto melhor assim, disse Alyosha, olhando seu irmão com um sorriso escrutador. Alyosha, ser russo não é sempre uma prova de inteligência. Não há nada de mais tolo que as ocupações atuais da juventude russa. No entanto, há um adolescente russo a quem amo bastante. Como expuseste bem tudo isso, disse Alyosha rindo. Pois bem, dize-me por onde começar. Pela existência de Deus? Como queiras. Podes mesmo começar pela outra face. Proclamaste ontem que Deus não existia. Alyosha olhou seu irmão com um olhar penetrante. Disse isso ontem em casa do velho, expressamente para irritar-te. Vi teus olhos faiscarem. Mas agora estou disposto a entreter-me seriamente contigo. Desejo entender-me contigo, Alyosha, porque não tenho amigo, e quero ter um. Imagina que admito talvez Deus, disse Ivan rindo. Não esperavas por isto, hã? Sem dúvida, se não brincas neste momento. Vamos lá. Foi ontem, em casa do Starets, que se podia achar que eu estava brincando.
Sabes, meu caro, que havia um velho pecador no século XVIII que disse «Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer?» E com efeito, foi o homem quem inventou Deus. E o que é espantoso não é que Deus exista realmente, mas que essa ideia da necessidade de Deus tenha vindo ao espírito de um animal feroz e mau como o homem. Tão santa, comovente e sábia é ela, tanta honra faz ao homem. Quanto a mim, renunciei desde muito tempo a perguntar a mim mesmo se foi Deus quem criou o homem ou o homem quem criou Deus. Bem entendido, não passarei em revista todos os axiomas que os adolescentes russos deduziram das hipóteses europeias, porque o que na Europa é uma hipótese torna-se logo um axioma para os ditos adolescentes, e não somente para eles, mas para seus professores, que muitas vezes se lhes assemelham. De modo que afasto todas as hipóteses. Qual é, com efeito, o nosso desígnio? Meu desígnio é explicar-te o mais rapidamente possível a essência de meu ser, minha fé e minhas esperanças. Assim, declaro admitir Deus, pura e simplesmente. Nota. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Se Deus não existisse, precisaríamos inventá-lo. Citação da Epístola ao autor dos 3 impostores de Voltaire. Fim da nota. É preciso notar, no entanto, que se Deus existe, se criou verdadeiramente a Terra, fê-la, como se sabe, segundo a geometria de Euclides, e não deu ao espírito humano senão a noção das 3 dimensões do espaço. Entretanto, reencontram-se ainda geômetras e filósofos, mesmo iminentes, para duvidar de que todo o universo e até mesmo todos os mundos tenham sido criados somente de acordo com os princípios de Euclides. Ousam mesmo supor que 2 paralelas, que de acordo com as leis de Euclides jamais se poderão encontrar na Terra, possam encontrar-se em alguma parte no infinito. Decidi, sendo incapaz de compreender mesmo isto, não procurar compreender Deus. Confesso humildemente minha incapacidade em resolver tais questões. Tenho essencialmente o espírito de Euclides, terrestre. De que serve querer resolver o que não é deste mundo? E aconselho-te a jamais quebrar a cabeça a respeito, meu amigo Alyosha. Sobretudo a respeito de Deus. Existe ele ou não? Essas questões estão fora do alcance de um espírito que só tem a noção das 3 dimensões. Assim, admito Deus, não só voluntariamente, mas ainda a sua sabedoria, seu fim que nos escapa. Creio na ordem, no sentido da vida, na harmonia eterna, na qual se pretende que nos fundiremos um dia. Creio no verbo para o qual propende o universo que está em Deus e que é ele próprio Deus até o infinito. Estou no bom caminho? Imagina que, em definitivo, esse mundo de Deus, eu não o aceito, e embora saiba que ele existe, não o admito. Não é Deus que repilo, nota bem, mas a criação. Eis o que me recuso a admitir. Explico-me. Estou convencido, como uma criança, de que o sofrimento desaparecerá, que a comédia revoltante das contradições humanas se esvanecerá como uma lamentável miragem, como a manifestação vil da impotência mesquinha, como um átomo do espírito de Euclides. Que no fim do drama, quando aparecer a harmonia eterna, uma revolução se produzirá, preciosa a ponto de enternecer todos os corações, de acalmar todas as indignações, de resgatar todos os crimes e o sangue vertido. De sorte que se poderá não só perdoar, mas justificar tudo quanto se passou sobre a terra. Que tudo isso se realize, seja, mas não o admito, e não quero admiti-lo. Que as paralelas se encontrem sob meus olhos, verei e direi que se encontraram. E, no entanto, não o admitirei. Eis o essencial, Alyosha. Eis minha tese. Comecei expressamente nossa conversa de uma maneira que não podia ser mais idiota, mas levei-a até minha confissão, porque é o que esperas. Não era a questão de Deus que te interessava, mas a vida espiritual de teu irmão querido. Tenho dito. Ivan acabou sua longa tirada com uma emoção singular, inesperada. Mas por que começaste de uma maneira que não podia ser mais idiota? Perguntou Alyosha, olhando com ar pensativo. Em primeiro lugar, por cor local. As conversas dos russos sobre esse tema travam-se sempre idiotamente. Em seguida, a idiotice aproxima do fim e da clareza. É concisa e não faz astúcia. O espírito usa de atalhos e escapa-se. O espírito é desleal, mas há honestidade na idiotice.
Quanto mais idiotamente confessar o desespero que me acabrunha, tanto melhor valerá isto para mim. Explicar-me-ás por que não admites o mundo? De certo, não é um segredo. Ia fazer isso mesmo. Meu irmãozinho, não tenho a intenção de perverter-te, nem de abalar tua fé. Sou eu antes que quereria curar-me ao teu contato, disse Ivan com o sorriso de uma criança. Alyosha jamais o vira sorrir assim. 4. A revolta. Devo confessar-te uma coisa, começou Ivan. Jamais pude compreender como se pode amar seu próximo. É precisamente, na minha ideia, o próximo que não se pode amar, ou somente à distância. Li em alguma parte, a propósito de um santo, João, o Misericordioso, a quem um passante faminto e transido de frio foi um dia suplicar que o aquecesse. Nota. João, o Misericordioso. Possível equívoco de Dostoiévski, confundindo este santo com São Julião, o Hospitaleiro. Fim da nota. O santo deitou-se com ele, tomou-o nos seus braços e se pôs a insuflar seu hálito na boca purulenta do infeliz, infectada por uma horrível moléstia. Estou persuadido de que fez isso com esforço, mentindo a si mesmo, num sentimento de amor ditado pelo dever e por espírito de penitência. Para que se possa amá-lo, é preciso que um homem esteja oculto. Desde que ele mostra seu rosto, o amor desaparece. O Starets Zosima falou por várias vezes disso, observou Alyosha. Dizia também que muitas vezes, para almas inexperientes, o rosto de um homem é um obstáculo ao amor. Há, no entanto, muito amor na humanidade, um amor quase igual ao do Cristo. Eu mesmo o sei, Ivan. Pois bem, eu não o sei ainda, e não posso compreendê-lo. Muitos estão no mesmo caso. Trata-se de saber se isso provém dos maus pendores ou se é inerente à natureza humana. Na minha opinião, o amor do Cristo pelos homens é uma espécie de milagre impossível na Terra. É verdade que ele era Deus, mas nós não somos deuses. Suponhamos, por exemplo, que eu sofro profundamente. Outro não poderá jamais conhecer a que ponto sofro, porque é outro e não eu. Além do mais, é raro que um indivíduo consinta em reconhecer o sofrimento de seu próximo, como se fosse uma dignidade. Por que isso? Que pensas? Talvez porque cheiro mal, tenho ar estúpido ou terei pisado o pé daquele senhor. Além disso, há diversos sofrimentos. O que humilha, a fome, por exemplo, meu benfeitor quererá bem admiti-lo. Mas desde que meu sofrimento se eleve, e se trate de uma ideia, por exemplo, só nela crerá por exceção, porque talvez, examinando-me, verá que não tenho o rosto que sua imaginação empresta a um homem que sofre por uma ideia. Logo cessará seus benefícios, e isto sem maldade. Os mendigos, sobretudo aqueles que têm alguma nobreza, não deveriam jamais mostrar-se, mas pedir esmola por intermédio dos jornais. Em teoria, ainda, pode-se amar seu próximo, e até mesmo de longe. De perto é quase impossível. Se pelo menos tudo se passasse como no palco, nos balés em que os pobres em farrapos de seda e com rendas rasgadas mendigam, dançando graciosamente, poder-se-ia ainda admirá-los. Admirá-los, não amá-los. Mas basta a respeito. Queria somente colocar-te no meu ponto de vista. Queria falar dos sofrimentos da humanidade em geral, mas vale mais que me limite aos sofrimentos das crianças. Meu argumento ficará reduzido à 10ª parte, mas é melhor assim. Perco com isso, bem entendido. Em primeiro lugar, podem-se amar as crianças de perto, mesmo sujas, mesmo feias. Parece-me, no entanto, que as crianças nunca são feias. Em seguida, se não falo dos adultos, é que não somente são repelentes e indignos de ser amados, mas têm uma compensação. Comeram o fruto proibido, discerniram o bem e o mal, tornaram-se semelhantes a deuses. Continuam a comê-lo. Mas as criancinhas nada comeram e são ainda inocentes. Gostas de crianças, Alyosha? Sei que as amas e compreenderás por que só quero falar delas. Sofrem muito também elas, sem dúvida. É para expiar a falta de seus pais que comeram o fruto. Mas é o raciocínio de um outro mundo, incompreensível para o coração humano aqui embaixo. Um inocente não saberia sofrer por um outro, sobretudo um pequeno ser. Isto te surpreenderá, Alyosha, mas eu também adoro as crianças. Nota que os homens cruéis, de paixões selvagens, os Karamazov,
Amam por vezes muito as crianças. Até os 7 anos, as crianças diferem enormemente do homem. São como um outro ser, com outra natureza. Conduzia de noite nas casas para roubar, assassinar famílias inteiras, inclusive as crianças. No entanto, na prisão, amava-as estranhamente. Só fazia olhar as que brincavam no pátio da prisão e tornou-se amigo de um menino habituado a brincar sob sua janela. Sabes por que digo tudo isto, Alyosha? Estou com dor de cabeça e sinto-me triste. Estás com um ar esquisito, como se não estivesses em teu normal, observou Alyosha com inquietação. A propósito, um búlgaro contava-me outrora em Moscou, continuou Ivan, como se não tivesse ouvido seu irmão, as atrocidades dos turcos e dos cherqueses em seu país. Temendo um levante geral dos eslavos, incendeiam, estrangulam e violam as mulheres e crianças. Pregam os prisioneiros nas paliçadas pelas orelhas, abandonam-nos assim até de manhã, depois os enforcam e etc. Compara-se por vezes a crueldade do homem com a dos animais selvagens. É uma injustiça para com estes. As feras não atingem jamais os refinamentos do homem. O tigre dilacera sua presa e a devora. Não conhece outra coisa. Não lhe viria a ideia pregar as pessoas pelas orelhas, ainda mesmo que o pudesse fazer. São os turcos os que torturam crianças com um prazer sádico, arrancam os bebês do ventre materno, lançam-nos no ar para recebê-los nas pontas das baionetas sob os olhos das mães, cuja presença constitui o principal prazer. Eis outra cena que me impressionou. Pensa nisto. Um bebê ainda de peito, nos braços de sua mãe trêmula, e em torno deles os turcos. Ocorre-lhes uma ideia divertida. Acariciando o bebê, conseguem fazê-lo rir. Depois um deles aponta-lhe um revólver bem junto ao rosto. A criança ri alegremente, estende suas mãozinhas para agarrar o brinquedo. De repente, o artista puxa o gatilho e rebenta-lhe a cabeça. Os turcos gostam muito, segundo dizem, de coisas doces. Meu irmão, a que vem tudo isto? Penso que se o diabo não existe e foi por conseguinte criado pelo homem, este deve tê-lo feito à sua imagem. Como Deus, então? Sabes muito bem usar as palavras, como diz Polônio em Hamlet, continuou Ivan rindo. Pegaste nesta frase? Pois seja, isso me agrada. Mas é belo o teu Deus, se o homem o fez à sua imagem. Perguntavas ainda há pouco a que vem tudo isto? Vê, sou um diletante, um amador de fatos e anedotas. Recolho-os dos jornais, anoto o que me é contado, e isto já forma uma bela coleção. Os turcos nela figuram, naturalmente, com outros estrangeiros, mas tenho também casos nacionais que os ultrapassam. Entre os russos, as varas e o chicote têm sobretudo lugar de honra. Não se prega ninguém pelas orelhas, ora essa. Somos europeus, mas nossa especialidade é açoitar, e não se poderia privar-nos dela. Dir-se-ia que essa prática desapareceu no estrangeiro em consequência do abrandamento dos costumes, ou então porque as leis naturais proíbem que o homem açoite seu semelhante. Em compensação, existe lá, como aqui, um costume, a tal ponto nacional, que seria quase impossível na Rússia, muito embora se implante também entre nós, sobretudo em virtude do movimento religioso na alta sociedade. Possuo uma interessante brochura traduzida do francês, em que se conta a execução em Genebra, há 5 anos, de um assassino chamado Ricardo, que se converteu ao cristianismo antes de morrer, na idade de 24 anos. Era filho natural, dado por seus pais, quando tinha 6 anos, a pastores suíços, que o educaram para fazer dele um trabalhador. Cresceu como um pequeno selvagem, sem nada aprender. Aos 7 anos, mandaram-no a fazer pastar o rebanho, ao frio e à umidade, mal vestido e faminto. Aquela gente não sentia nenhum remorso ao tratá-lo assim. Pelo contrário, achava que tinha direito de fazê-lo porque lhe haviam dado Ricardo como uma coisa, e não julgava mesmo necessário nutri-lo. O próprio Ricardo conta que, então, como o filho pródigo do Evangelho, quis mesmo comer a varredura destinada aos porcos que eram engordados, mas era privado disso, e batiam-lhe quando ele a roubava dos animais. Foi assim que passou sua infância e sua mocidade, até que, tornando-se grande e forte, pôs-se a roubar.
Aquele selvagem ganhava a vida em Genebra como jornaleiro, bebia seu salário, vivia como um monstro e acabou por assassinar um velho para roubá-lo. Foi preso, julgado e condenado à morte. Não se é sentimental naquela cidade. Na prisão é logo cercado pelos pastores, pelos membros de associações religiosas, pelas senhoras patrocinadoras. Aprendeu a ler e a escrever, explicaram-lhe o Evangelho, e à força de doutriná-lo e de catequizá-lo, acabou por confessar solenemente seu crime. Dirigiu ao tribunal uma carta declarando que era um monstro, mas que o senhor se havia dignado a esclarecê-lo e enviar-lhe sua graça. Toda Genebra ficou emocionada, a Genebra filantrópica e beata. Tudo quanto havia de nobre e de bem-pensante a acorreu à prisão. Beijam-no, abraçam-no. Tu és nosso irmão, foste tocado pela graça. Ricardo chora de enternecimento. Sim, Deus iluminou-me. Na minha infância e na minha mocidade, invejava eu a varredura dos porcos. Agora a graça tocou-me. Morro no Senhor. Sim, Ricardo, tu derramaste sangue e deves morrer. Não é culpa tua se ignoravas Deus quando roubavas a varredura dos porcos e batiam-te por causa disso. Aliás, tinhas bastante culpa, porque é proibido roubar. Mas derramaste sangue e deves morrer. Enfim, chega o derradeiro dia. Ricardo, enfraquecido, chora e só faz repetir a cada instante. Eis o mais belo dia de minha vida, porque vou para Deus. Sim, exclamam pastores, juízes e senhoras patrocinadoras. É o mais belo dia de tua vida, porque vais para Deus. O grupo se dirige para o cadafalso, atrás da carreta ignominiosa que levava Ricardo. Chega-se ao local do suplício. Morre, irmão, gritam para Ricardo. Morre no Senhor, sua graça te acompanhe. Recoberto de beijos, o irmão Ricardo sobe ao cadafalso, colocam-no na guilhotina e sua cabeça cai, em nome da graça divina. É característico. A referida brochura foi traduzida para o russo pelos luteranos da alta sociedade e distribuída como suplemento gratuito a diversos jornais e publicações para instruir o povo. A aventura de Ricardo é interessante porque é nacional. Na Rússia, se bem que seja absurdo decapitar um irmão pela única razão de ter se tornado dos nossos e tê-lo tocado à graça, temos quase coisa igual. Entre nós, torturar, batendo, constitui uma tradição histórica. Um gozo pronto e imediato. Nekrasov conta, num de seus poemas, como um mujik bate com seu chicote nos olhos de seu cavalo. Quem já não viu isso? É bem russo. O poeta mostra que o cavalicoquê sobrecarregado, atolado com sua carroça, não pode desvencilhar-se. Então o mujik bate-lhe encarniçadamente, bate sem compreender o que faz. Os golpes chovem numa espécie de embriaguez. Não podes puxar, pois puxarás assim mesmo. Morre, mas puxa. A besta sem defesa debate-se desesperadamente, enquanto seu dono açoita seus doces olhos, donde rolam lágrimas. Enfim, consegue ele desatolar-se, e lá se vai tremendo, sem fôlego, num andar cambaleante, constrangido, vergonhoso. Produziu isto em Nekrasov uma impressão espantosa. Mas também não se trata apenas de um cavalo que Deus criou para ser chicoteado? Foi o que nos explicaram os tártaros que nos legaram o chicote. No entanto, podem-se também açoitar as pessoas. Um senhor culto e sua mulher sentem prazer em açoitar com varas sua filhinha de 7 anos. E o papai sente-se feliz porque as varas têm espinhos. Isto causará mais dor assim, diz ele. Há seres tais que se excitam a cada golpe, até o sadismo, progressivamente. Bate-se na criança 1 minuto, depois 5, depois 10, sempre mais fortemente. Ela grita, afinal, já sem forças, sufoca. Papai, meu papaizinho, tenha dó. O caso torna-se escandaloso e recorre-se ao tribunal. Toma-se um advogado. Há muito tempo que o povo russo chama o advogado uma consciência que se aluga. O defensor pleiteia em nome de seu cliente. O caso é simples, é uma cena de família, como se vê em muitas. Um pai açoitou sua filha, é uma vergonha processá-lo. O júri fica convencido, recolhe-se e traz um veredicto negativo. O público exulta por ver absolvido aquele carrasco. Ai, não assista eu à audiência. Teria proposto fundar uma bolsa em honra daquele bom pai de família. Eis um belo quadro. No entanto, tenho ainda melhor, Alyosha, e sempre a propósito de crianças russas.
Trata-se de uma menina de 5 anos, por quem criaram aversão seu pai e sua mãe, honrados funcionários instruídos e bem educados. Repito, é um pendor especial de muitas pessoas o prazer de torturar as crianças, mas somente as crianças. Para com os outros indivíduos, esses carrascos se mostram afáveis e ternos, como europeus instruídos e humanos, mas sentem prazer em fazer as crianças sofrerem. É sua maneira de amá-las. A confiança angélica dessas criaturas sem defesa seduz os seres cruéis. Não sabem aonde ir nem a quem se dirigir, e isto excita os maus instintos. Cada homem oculta em si um demônio. Acesso de cólera, sadismo, desencadeamento de paixões ignóbeis, doenças contraídas na devassidão, ou então a gota, a hepatite, isto varia. Portanto, aqueles pais instruídos praticavam muitas sevícias na pobre menininha. Açoitavam-na, espezinhavam-na sem razão, seu corpo vivia coberto de equimoses. Imaginaram por fim um refinamento de crueldade. Pelas noites glaciais, no inverno, encerravam a menina na privada, sob pretexto de que ela não pedia a tempo, à noite, para ir ali, como se naquela idade uma criança que dorme profundamente pudesse sempre pedir a tempo. Esfregam-lhe os próprios excrementos na cara, e sua mãe, sua própria mãe, obrigava-a a comê-los. E essa mãe dormia tranquila, insensível aos gritos da pobre criança fechada naquele lugar repugnante. Vês tu daqui aquele pequeno ser, não compreendendo o que lhe acontece, no frio e na escuridão, bater com seus pequeninos punhos no peito ofegante e derramar lágrimas inocentes, chamando o bom Deus em seu socorro? Compreendes este absurdo? Tem ele um fim, meu amigo e meu irmão. Tu, o noviço piedoso? Dizem que tudo isso é impensável para estabelecer a distinção entre o bem e o mal no espírito do homem. Para que pagar tão caro essa distinção diabólica? Toda a ciência do mundo não vale as lágrimas das crianças. Não falo dos sofrimentos dos adultos. Eles comeram o fruto proibido, que o diabo os leve. Mas as crianças... Faço-te sofrer, Alyosha. Tens ar de não estar passando bem. Queres que me detenha? Ainda um pequeno quadro característico. Acabo de ler nos arquivos russos, ou em a Antiguidade Russa, não sei bem. Era na época mais sombria da servidão, no começo do século XIX. Viva o czar libertador! Um antigo general, com importantes relações, rico proprietário rural, vivia numa de suas propriedades, da qual dependiam 2.000 almas. Era um desses indivíduos, na verdade já pouco numerosos então, que uma vez retirados do serviço militar estavam quase convencidos de seu direito de vida e de morte sobre seus servos. Cheio de arrogância, tratava do alto seus modestos vizinhos como se fossem parasitas e palhaços seus. Tinha ele uma centena de capatazes, todos a cavalo e uniformizados, e várias centenas de galgos. Ora, eis que um dia um pequeno servo de 8 anos, que se divertia atirando pedras, feriu na pata um daqueles cães favoritos. Vendo seu cão cochear, perguntou o general a causa. Explicaram-lhe o caso, designando o culpado. Mandou imediatamente agarrar o menino, a quem arrancaram dos braços de sua mãe, e fizeram passar a noite na prisão. No dia seguinte, logo ao romper da aurora, o general, em uniforme de gala, monta a cavalo para ir à caça, cercado de seus parasitas, de seus monteiros, de seus cães, de seus capatazes. Reúne-se toda a famulagem para dar-se um exemplo, e a mãe do culpado é trazida, bem como o menino. Era uma manhã de outono, brumosa e fria, excelente para a caça. O general manda que se tire toda a roupa do menino, o que foi feito. O menino tremia, louco de medo, não ousando dizer uma palavra. Façam-no correr, ordena o general. Corre, corre, gritam-lhe os capatazes. O menino põe-se a correr. Cisca, cisca, berra o general, e assula toda a sua matilha. Os cães estraçalharam a criança diante dos olhos de sua mãe. O general, parece, foi posto sob tutela. Pois bem, que merecia ele? Seria preciso fuzilá-lo? Fala, Alyosha. Sim, fuzilá-lo, proferiu mansamente Alyosha, totalmente pálido, com um sorriso convulso. Bravo! Exclamou Ivan encantado. Se o dizes tu, é que... Vejam só o asceta.
Tens, pois, também um diabinho no coração, Alyosha Karamazov? Disse uma tolice, mas... Sim, mas... Fica sabendo, noviço, que as tolices são necessárias ao mundo. Sobre elas é que ele se funda. Sem essas tolices, nada se passaria aqui na Terra. Sabemos o que sabemos. Que sabes tu? Nada compreendo, prosseguiu Ivan como em sonho. Nada quero compreender agora. Atenho-me aos fatos. Tentando compreender, altero os fatos. Por que me atormentas? Disse dolorosamente Alyosha. Dir-me-ás por fim? De certo. Preparava-me para dizer-te. Gosto de ti e não quero abandonar-te ao teu Zósima. Ivan calou-se um instante e seu rosto entristeceu-se de súbito. Escuta, limitei-me às crianças para ser mais claro. Nada disse das lágrimas humanas de que a terra está saturada, abreviando de propósito o meu assunto. Confesso humildemente não compreender a razão desse estado de coisas. Os homens são os únicos culpados. Tinham-lhes dado o paraíso, cobiçaram a liberdade e arrebataram o fogo do céu, sabendo que seriam felizes. Não merecem, pois, nenhuma compaixão. Segundo meu pobre espírito terrestre, sei apenas que o sofrimento existe, que não há culpados, que tudo se encadeia, tudo passa e se equilibra. São as pataratas de Euclides, eu sei, mas não posso consentir em viver baseando-me nisso. Que bem me pode fazer tudo isso? Preciso é de uma compensação, do contrário destruir-me-ia a mim mesmo. E não uma compensação em alguma parte no infinito, mas aqui embaixo, que eu mesmo a veja. Acreditei, quero ser testemunha, e se já estou morto, que me ressuscitem. Se tudo se passasse sem mim, seria bastante aflitivo. Não quero que meu corpo, com seus sofrimentos e suas faltas, sirva unicamente para arder a serviço de alguma harmonia futura. Quero ver com meus olhos a corça dormir junto do leão, a vítima beijar seu matador. É sobre este desejo que repousam todas as religiões, e eu tenho fé. Quero estar presente quando todos souberem o porquê das coisas. Mas as crianças, que farei delas? Não posso resolver essa questão. Se todos devem sofrer a fim de concorrer com seu sofrimento para a harmonia eterna, qual o papel das crianças? Não se compreende por que deveriam sofrer também elas em nome da harmonia. Por que serviriam de materiais destinados a prepará-la? Compreendo bem a solidariedade do pecado e do castigo, mas não pode ela aplicar-se aos inocentinhos, e se na verdade são solidários com os malfeitos de seus pais, é uma verdade que não é deste mundo e que eu não compreendo. Um galhofeiro malicioso objetará que as crianças crescerão e terão ocasião de pecar, mas aquele menino de 8 anos ainda não havia crescido e foi estraçalhado pelos cães. Alyosha, não estou blasfemando. Compreendo como estremecerá o universo quando o céu e a terra se unirem no mesmo grito de alegria, quando tudo, quanto vive ou viveu, proclamar. Tens razão, Senhor Deus, porque tuas vias nos são reveladas. Quando o carrasco, a mãe, o menino se beijarem e declararem com lágrimas. Tens razão, Senhor Deus. Sem dúvida, então, a luz se fará e tudo será explicado. Mas eis a dificuldade. Não posso admitir tal solução. E tomo minhas providências a tal respeito, enquanto me encontro ainda aqui na Terra. Acredita-me, Alyosha, pode ser que eu viva até esse momento, ou que ressuscite então, e exclamarei talvez com os outros, vendo a mãe beijar o carrasco de seu filho. Tu tens razão, Senhor Deus, mas será contra minha vontade. Enquanto ainda é tempo, recuso-me a aceitar essa harmonia superior. Acho que não vale ela uma lágrima de criança, daquela pequenina vítima que batia no peito e rezava ao bom Deus no seu canto infecto. Não as vale, porque aquelas lágrimas não foram redimidas. Enquanto assim for, não se poderá falar de harmonia. Ora, não há possibilidade de redimi-las. Os carrascos sofrerão no inferno, dir-me-ás tu. Mas de que serve esse castigo, uma vez que as crianças tiveram também o seu inferno? Aliás, que vale essa harmonia que comporta um inferno? Quero o perdão, o beijo universal, a supressão do sofrimento. E se o sofrimento das crianças serve para perfazer a soma das dores necessárias à aquisição da verdade, afirmo desde agora que essa verdade não vale tal preço.
Não quero que a mãe perdoe ao carrasco. Não tem esse direito. Que lhe perdoe seu sofrimento de mãe, mas não o que sofreu seu filho estraçalhado pelos cães. Ainda mesmo que seu filho perdoasse, não teria ela o direito? Se o direito de perdoar não existe, que venha a tornar-se a harmonia. Há no mundo um ser que tenha esse direito? Por amor pela humanidade é que não quero essa harmonia. Prefiro conservar meus sofrimentos não redimidos e minha indignação persistente, mesmo se não tivesse razão. Aliás, deram um realce excessivo a essa harmonia, a entrada custa demasiado caro para nós. Prefiro entregar meu bilhete de entrada. Como homem de bem, tenho mesmo obrigação de devolvê-lo o mais cedo possível. É o que faço. Não recuso admitir Deus, mas muito respeitosamente devolvo-lhe meu bilhete. Mas isto é revolta, disse mansamente Alyosha, de olhos baixos. Revolta? Não era meu desejo ver-te empregar essa palavra. Pode-se viver revoltado? Ora, eu quero viver. Responde-me francamente. Imagina que os destinos da humanidade estejam entre tuas mãos e que, para tornar as pessoas definitivamente felizes, proporcionar-lhes, afinal, a paz e o repouso, seja indispensável torturar um ser apenas, a criança que batia no peito com seu pequeno punho, e basear sobre suas lágrimas a felicidade futura. Consentirias tu, nestas condições, em edificar semelhante felicidade? Responde sem mentir. Não, não consentiria. Então, podes admitir que os homens consentiriam em aceitar essa felicidade ao preço do sangue de um pequeno mártir? Não, não posso admiti-lo, meu irmão, declarou Alyosha com os olhos cintilantes. Perguntaste se existe no mundo inteiro um ser que teria o direito de perdoar. Sim, esse ser existe. Pode tudo perdoar, a todos e por tudo, porque foi ele quem verteu seu sangue inocente por todos e por tudo. Tu o esqueceste. É ele a pedra angular do edifício, e é a ele que se deve gritar. Tu tens razão, Senhor Deus, porque tuas vias nos são reveladas. Ah, sim, o único impecável e seu sangue. Não o esqueci. Admirava-me, pelo contrário, de que não o tivesses ainda mencionado, porque nas discussões os vossos começam habitualmente por colocá-lo à frente. Fica sabendo, mas não rias, que compus um poema há 1 ano. Se puderes conceder-me ainda 10 minutos, recitar-te-ei. Escreveste um poema? Não, disse Ivan rindo, porque jamais compus 2 versos sequer em minha vida, mas sonhei esse poema e lembro-me dele. Serás meu primeiro leitor, isto é, meu ouvinte. Por que não aproveitar tua presença? Queres? Sou todo ouvidos. Meu poema intitula-se O Grande Inquisidor. É absurdo, mas quero que o fiques conhecendo. 5. O Grande Inquisidor. É necessário um preâmbulo do ponto de vista literário. A ação se passa no século XVI. Sabes que nessa época era de uso fazer intervirem nos poemas as potências celestiais. Não falo de Dante. Na França, os clérigos julgadores e os monges davam representações em que se punham em cena Nossa Senhora, os anjos, os santos, o Cristo e Deus Pai. Eram espetáculos ingênuos. Em Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, em honra ao nascimento do Delfim, no reinado de Luís XI em Paris, é o povo convidado a uma representação edificante e gratuita, Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie. Tradução. O bom julgamento da Santíssima e Graciosa Virgem Maria. Nesse mistério aparece a Virgem em pessoa para pronunciar o seu bon jugement. Entre nós, em Moscou, antes de Pedro o Grande, davam-se de tempos em tempos representações desse gênero, tiradas sobretudo do Antigo Testamento. Além disso, circulava uma porção de recitativos e de poemas em que figuravam, de acordo com as necessidades, os santos, os anjos, o exército celeste. Nos nossos mosteiros traduziam-se, copiavam-se esses poemas, compunham-se mesmo novos, e isto sob a dominação tártara. Por exemplo, existe um pequeno poema monástico, sem dúvida traduzido do grego. La Vierge chez les damnés, com quadros de uma audácia dantesca. Tradução. A Virgem entre os condenados.
A Virgem visita o inferno, guiada por São Miguel Arcanjo. Vê os condenados e seus tormentos. Entre outras, há uma categoria de pecadores num lago de fogo. Alguns afundam-se no lago e não aparecem mais. São esses esquecidos pelo próprio Deus, expressão de uma profundeza e de uma energia notáveis. A Virgem, banhada em pranto, cai de joelhos diante do trono de Deus e pede perdão para todos os pecadores que viu no inferno, sem distinção. Seu diálogo com Deus é de um interesse extraordinário. Suplica, insiste, e quando Deus lhe mostra os pés e as mãos de seu filho, traspassados pelos cravos, e lhe pergunta: como poderei eu perdoar a seus carrascos? Ordena ela a todos os santos, a todos os mártires, a todos os anjos que caiam de joelhos com ela e implorem o perdão para os pecadores, sem distinção. Afinal, obtém a cessação dos tormentos, cada ano, da Sexta-feira Santa a Pentecostes, e os condenados, do fundo do inferno, agradecem a Deus e exclamam: Senhor, tua presença é justa. Pois bem, meu pequeno poema teria sido nesse gosto se tivesse aparecido naquela época. Deus aparece, não diz nada, só faz passar. 15 séculos decorreram desde que ele prometeu voltar ao seu reino, depois que seu profeta escreveu: voltarei em breve. Quanto ao dia e a hora, o próprio filho não os conhece, mas somente meu Pai que está no céu, segundo suas próprias palavras na terra. E a humanidade o espera com a mesma fé de outrora, uma fé mais ardente ainda, porque 15 séculos se passaram desde que o céu deixou de dar testemunhos ao homem. Daquilo que o coração diz, o céu não dá testemunho. E só resta a fé no referido coração. É verdade que numerosos milagres se verificavam então. Santos realizavam curas maravilhosas. A Rainha dos Céus visitava certos justos de acordo com a biografia deles. Mas o diabo não dorme. A humanidade começou a duvidar da autenticidade daqueles milagres. Naquele momento nascia na Alemanha uma terrível heresia que negava os milagres. Uma grande estrela, ardente como um facho, caiu sobre as fontes das águas que se tornaram amargas. Nota: do Apocalipse de São João. Fim da nota. A fé dos fiéis só fez redobrar. As lágrimas da humanidade elevam-se para ele como outrora, aguardam-no, amam-no, espera-se nele como antes. Depois de tantos séculos, a humanidade reza com fervor: Senhor Deus, dignai-vos aparecer-nos. Depois de tantos séculos, grita ela para ele, ele que quis, na sua misericórdia infinita, descer entre seus fiéis. Outrora já havia visitado justos, mártires, santos anacoretas, como o narram suas biografias. Entre nós, Tchutchev, que acreditava profundamente na verdade de suas palavras, proclamou que, sob o peso da cruz esmagador, o Rei dos Céus, de servo disfarçado, toda te percorreu, terra natal, o solo teu inteiro abençoando. Mas eis que quis ele mostrar-se por um instante, pelo menos, ao povo sofredor e miserável, ao povo que se arrastava no pecado, mas que o ama ingenuamente. A ação se passa na Espanha, em Sevilha, na época mais terrível da Inquisição, quando todos os dias no país ardiam as fogueiras à glória de Deus e, em esplêndidos autos de fé, queimavam-se horríveis heréticos. Não foi assim que ele prometeu voltar ao fim dos tempos, em toda a sua glória celeste, subitamente, como um relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente. Não. Quis visitar seus filhos no lugar onde crepitavam precisamente as fogueiras dos heréticos. Na sua misericórdia infinita, volta ao convívio dos homens sob a forma que tivera durante os 3 anos de sua vida pública. Ei-lo que desce para as ruas ardentes da cidade meridional, onde justamente na véspera, na presença do rei, dos cortesãos, dos cavaleiros, dos cardeais e das mais encantadoras damas da corte, o grande inquisidor mandara queimar uma centena de heréticos ad majorem gloriam Dei. Nota: ad majorem gloriam Dei, para a maior glória de Deus, mote dos jesuítas. Fim da nota. Apareceu docemente, sem se fazer notar, e coisa estranha, todos o reconheciam. Seria uma das mais belas passagens de meu poema explicar a razão disso. Atraído por uma força irresistível, o povo comprime-se à sua passagem e segue-lhe os passos. Silencioso, passa ele por entre a multidão com um sorriso de compaixão infinita.
Seu coração está abrasado de amor, seus olhos desprendem a luz, a ciência, a força que irradiam e despertam o amor nos corações. Estende-lhes os braços, abençoa-os. Uma virtude salutar emana de seu contato e até mesmo de suas vestes. Um velho, cego de infância, exclama em meio da multidão: Senhor, cura-me e eu te verei. Uma casca cai de seus olhos e o cego vê. O povo derrama lágrimas de alegria e beija o chão sobre as marcas de seus passos. As crianças lançam flores à sua passagem. Canta-se, grita-se, Hosana! É ele, deve ser ele, exclama-se. Só pode ser ele. Ele para no adro da Catedral de Sevilha no momento em que trazem um pequeno ataúde branco, no qual repousa uma menina de 7 anos, a filha única de uma pessoa notável. A morta está coberta de flores. Ele ressuscitará tua filha, gritam na multidão para a mãe lacrimosa. O padre, que sai a receber o ataúde, olha com ar perplexo e franze o senho. De súbito repercute um grito. A mãe se lança aos seus pés. Se és tu, ressuscita minha filha. E estende os braços para ele. O cortejo para, deposita-se o caixão sobre as lajes. Ele a contempla, cheio de compaixão, e sua boca ordena docemente mais uma vez: Talita cumi. E a menina se levantou. Nota: Talita cumi. Jovem, levanta-te. São Lucas, capítulo 8, versículo 14. Palavras da linguagem aramaica pronunciadas por Jesus Cristo quando da ressurreição do filho da viúva de Naim. Fim da nota. A morta se levanta, senta-se e olha em redor de si, sorridente, com ar admirado. Tem na mão o buquê de rosas brancas que haviam depositado no caixão. No meio da turbamulta há agitação, grita-se, chora-se. Naquele momento passa pela praça o cardeal, grande inquisidor. É um ancião quase nonagenário, de elevada estatura, de rosto dessecado, olhos cavados, mas onde luz ainda uma centelha. Não traz mais a pomposa veste com a qual se pavoneava ontem diante do povo, enquanto eram queimados os inimigos da Igreja Romana. Retomara sua velha batina grosseira. Seus sombrios auxiliares e a guarda do Santo Ofício seguem-no a uma distância respeitosa. Detém-se diante da multidão e observa de longe. Viu tudo, o caixão depositado diante dele, a ressurreição da menininha, e seu rosto ensombreceu-se. Franze suas espessas sobrancelhas e seus olhos brilham com um clarão sinistro. Aponta-o com o dedo e ordena aos guardas que o prendam. Tão grande é o seu poder e o povo está de tal maneira habituado a submeter-se, a obedecer-lhe tremendo, que a multidão se afasta imediatamente diante dos esbirros. Em meio de um silêncio de morte, estes o pegam e levam-no. Como um só homem, aquele povo se inclina até o chão diante do velho inquisidor, que o abençoa sem dizer palavra e prossegue seu caminho. O prisioneiro é conduzido ao sombrio e velho edifício do Santo Ofício, onde o encerram numa estreita cela abobadada. O dia chega ao fim, vem a noite, uma noite de Sevilha, quente e sufocante. O ar está embalsamado do perfume de loureiros e limoeiros. Nas trevas, a porta de ferro da masmorra abre-se de repente e o grande inquisidor aparece com um facho na mão. Está só, a porta torna a fechar-se atrás dele. Para no limiar e observa longamente a santa face. Por fim, aproxima-se, pousa o facho sobre a mesa e diz-lhe: És tu? És tu? Não recebendo resposta, acrescenta rapidamente: Não digas nada, cala-te. Aliás, que poderias dizer? Sei demais. Não tens o direito de acrescentar uma palavra a mais do que já disseste outrora. Por que vieste estorvar-nos? Por que tu nos estorvas? Bem o sabes. Mas sabes o que acontecerá amanhã? Ignoro quem tu és e não quero sabê-lo. Tu ou apenas tua aparência. Mas amanhã eu te condenarei e serás queimado como o pior dos heréticos, e esse mesmo povo que hoje te beijava os pés precipitar-se-á amanhã a um sinal meu para alimentar tua fogueira. Sabes disso? Talvez, acrescenta o velho pensativo, com os olhos sempre fixos em seu prisioneiro. Não compreendo bem o que quer isto dizer, Ivan, observou Alyosha, que escutara em silêncio. É uma fantasia, um erro do ancião, um quiproquó estranho? Admite esta última suposição, disse Ivan rindo.
se o realismo moderno te tornou a este ponto refratário ao sobrenatural. Seja como quiseres. É verdade que o meu inquisidor tem 90 anos e sua ideia pode ter-lhe desde muito tempo transtornado o espírito. Afinal, é talvez um simples delírio, o devaneio de um velho antes de seu fim, com a imaginação esquentada pelo recente auto de fé. Mas que procó, fantasia, que nos importa? O que é preciso somente notar é que o inquisidor revela afinal seu pensamento, desvenda o que calou durante toda a sua carreira. E o prisioneiro não diz nada? Contenta-se com olhá-lo? Com efeito, só pode calar-se. O próprio ancião faz-lhe observar que não tem ele o direito de acrescentar uma palavra às suas antigas palavras. É talvez o traço fundamental do catolicismo romano, na minha humilde opinião. Tudo foi transmitido por ti ao Papa. Tudo depende, pois, agora do Papa. Não venhas estorvar-nos antes do tempo, pelo menos. Tal é a doutrina deles, dos jesuítas, em todo caso. Encontrei-a nos teus teólogos. Tens tu o direito de nos revelar um só dos segredos do mundo de onde vens? Pergunta o velho, que responde em seu lugar. Não tens o direito, porque essa revelação se ajuntaria à de outrora, e seria isso retirar aos homens a liberdade que defendias tanto na terra. Todas as tuas revelações novas feririam a liberdade da fé, porque pareceriam miraculosas. Ora, tu punhas acima de tudo, há 15 séculos, essa liberdade da fé. Não disseste bem muitas vezes, quero tornar-vos livres? Pois bem, viste-os, os homens livres, acrescenta o velho com ar sarcástico. Sim, isto nos custou caro, prosseguiu ele, olhando-o com severidade. Mas levamos a cabo, afinal, aquela obra em teu nome. Foram-nos precisos 15 séculos de rude labor para instaurar a liberdade. Mas está feito, e bem feito. Não o crês? Olhas-me com doçura, sem mesmo fazer-me a honra de te indignares. Mas fica sabendo que jamais os homens se creram tão livres como agora, e, no entanto, a liberdade deles depositaram-na humildemente a nossos pés. Isto é a nossa obra, para dizer a verdade. É a liberdade que sonhavas? Não compreendo de novo, interrompeu Alyosha. Ironiza ele? Zomba? Absolutamente. Vangloria-se de ter, ele e os seus, suprimido a liberdade com o fito de tornar os homens felizes. Porque é agora pela primeira vez, fala ele bem entendido da Inquisição, que se pode pensar na felicidade dos homens. São naturalmente revoltados. Revoltados podem ser felizes? Tu estavas advertido, diz-lhe ele. Conselhos não te faltaram, mas não os levaste em conta. Rejeitaste o único meio de proporcionar a felicidade aos homens. Felizmente, ao partires, tu nos transmitiste a obra. Prometeste, concedeste-nos solenemente o direito de ligar e desligar. De certo, não podes pensar em retirar de nós, agora, este direito. Por que então vieste estorvar-nos? Que significa isso? As advertências e os conselhos não te faltaram, perguntou Alyosha. Mas é o ponto capital no discurso do ancião. O espírito terrível e profundo, o espírito da destruição e do nada, continua ele, falou-te no deserto e as escrituras relatam que ele te tentou. É verdade? E nada se podia dizer de mais penetrante que o que te foi dito nas 3 perguntas, ou, para falar com as escrituras, as tentações que repeliste? Se jamais houve na terra um milagre autêntico e retumbante, foi o dia daquelas 3 tentações. O simples fato de terem sido formuladas aquelas 3 perguntas constitui um milagre. Suponhamos que tenham desaparecido das Escrituras, que seja preciso reconstituí-las, imaginá-las de novo para substituí-las ali, e que se reúnam para esse efeito todos os sábios da terra, homens de estado, prelados, sábios, filósofos, poetas, dizendo-lhes, imaginai, redigi 3 perguntas que não somente correspondam à importância do acontecimento, mas ainda exprimam em 3 frases toda a história da humanidade futura. Acreditas que esse areópago da sabedoria humana poderia imaginar nada de tão forte e de tão profundo como as 3 questões que te propôs então o poderoso Espírito? Essas 3 questões provam por si sós que se tem de ver com o Espírito eterno e absoluto, e não com um espírito humano transitório.
porque resumem e predizem ao mesmo tempo toda a história ulterior da humanidade. São as 3 formas em que se cristalizam todas as contradições insolúveis da natureza humana. Não se podia, na ocasião, perceber isso, porque o futuro estava velado. Mas agora, após 15 séculos decorridos, vemos que tudo fora previsto naquelas 3 perguntas e realizou-se a ponto de ser impossível acrescentar-lhes ou retirar-lhes uma só palavra. Decide, pois, tu mesmo quem tinha razão, tu ou aquele que te interrogava. Lembra-te da primeira pergunta, do sentido, se não do teor. Queres ir para o mundo de mãos vazias, pregando aos homens uma liberdade que a estupidez e a ignomínia naturais deles os impedem de compreender, uma liberdade que lhes causa o medo, porque não há, e jamais houve, nada de mais intolerável para o homem e para a sociedade? Vês aquelas pedras naquele deserto árido? Muda-as em pão e atrás de ti correrá a humanidade, como um rebanho dócil e reconhecido, tremendo, no entanto, no receio de que tua mão se retire e não tenham eles mais pão. Mas tu não quiseste privar o homem da liberdade e recusaste, estimando que era ela incompatível com a obediência comprada por meio de pães. Replicaste que o homem não vive somente de pão, mas sabes que em nome desse pão terrestre, o espírito da terra se insurgirá contra ti, lutará e te vencerá, que todos o seguirão, gritando, quem é semelhante a este animal? Ele nos deu o fogo do céu. Séculos passarão e a humanidade proclamará pela boca de seus sábios e de seus intelectuais que não há crimes e, por conseguinte, não há pecado, só há famintos. Nutre-os e então exige deles que sejam virtuosos. Eis o que se inscreverá sobre o estandarte da revolta que abaterá teu templo. Em seu lugar elevar-se-á novo edifício, uma segunda torre de Babel, que ficará sem dúvida inacabada, como a primeira, mas tu terias podido poupar aos homens essa nova tentativa e 1000 anos de sofrimento. Porque virão eles procurar-nos, depois de ter penado 1000 anos para construir sua torre. Procurar-nos-ão sob a terra, como outrora, nas catacumbas onde estaremos escondidos, perseguir-nos-ão de novo, e clamarão, dai-nos de comer, porque aqueles que nos tinham prometido o fogo do céu não no-lo deram. Então acabaremos a torre deles, porque para isso basta apenas o alimento, e nós os nutriremos, utilizando-nos falsamente de teu nome, e os faremos crescer. Sem nós estarão sempre famintos. Nenhuma ciência lhes dará pão enquanto permanecerem livres, mas acabarão por depositá-la a nossos pés, essa liberdade, dizendo, reduzi-nos à servidão, contanto que nos alimenteis. Compreenderão por fim que a liberdade e o pão da terra, a vontade para cada um são inconciliáveis, porque jamais saberão reparti-los entre si. Convencer-se-ão também de sua impotência para ser livres, sendo fracos, depravados, nulos e revoltados. Tu lhes prometias o pão do céu. Ainda uma vez é ele comparável ao da terra, aos olhos da fraca raça humana, eternamente ingrata e depravada? Milhares e dezenas de milhares de almas seguir-te-ão por causa desse pão, mas que acontecerá aos milhões e bilhões que não terão a coragem de preferir o pão do céu ao da terra? Será que só preferes os grandes e os fortes, aos quais os outros, a multidão inumerável, que é fraca, mas te ama, só serviria de matéria explorável? Eles também nos são queridos, os seres fracos. Embora depravados e revoltados, tornar-se-ão finalmente dóceis. Ficarão espantados e acreditarão, somos deuses, por ter consentido, pondo-nos a comandá-los, em assumir a liberdade que os atemorizava e reinar sobre eles, de modo que ao final terão medo de ser livres. Mas lhes diremos que somos teus discípulos e reinamos em teu nome. Enganá-los-emos de novo, porque então não deixaremos que te aproximes de nós. E será essa impostura que constituirá nosso sofrimento, porque será preciso que mintamos. Tal é o sentido da primeira pergunta que te foi feita no deserto. E eis o que rejeitaste em nome da liberdade, que punhas acima de tudo. No entanto, ocultava ela o segredo do mundo. Consentindo no milagre dos pães, terias acalmado a eterna inquietação da humanidade, indivíduos e coletividade, isto é, diante de quem se inclinar.
Porque não há, para o homem que fica livre, preocupação mais constante e mais ardente do que procurar um ser diante do qual se inclinar. Mas só quer ele inclinar-se diante de uma força incontestada, que todos os humanos respeitem por consenso universal. Porque essas pobres criaturas atormentar-se-ão em procurar um culto que reúna não somente alguns fiéis, mas no qual todos juntos comunguem, unidos pela mesma fé. Porque essa necessidade da comunicação na adoção é o principal tormento de cada indivíduo e da humanidade inteira, desde o começo dos séculos. É para realizar esse sonho que se tem os homens exterminado pelo gládio. Os povos forjaram deuses e desconfiaram uns dos outros. Abandonai vossos deuses, adorai os nossos, senão, ai de vós e de vossos deuses. E assim será até o fim do mundo, mesmo quando os deuses tiverem desaparecido. Prosternar-se-ão diante dos ídolos. Tu não ignoravas, tu não podias ignorar esse segredo fundamental da natureza humana. E, no entanto, repeliste a única bandeira infalível que te ofereciam e que teria curvado, sem contestação, todos os homens diante de ti, a bandeira do pão terrestre. Rejeitaste-a em nome do pão do céu e da liberdade. Vê o que fizeste em seguida, sempre em nome da liberdade. Não há, repito-te, preocupação mais aguda para o homem que encontrar o mais cedo possível um ser a quem delegar esse dom da liberdade que o infeliz traz consigo ao nascer. Mas para dispor da liberdade dos homens é preciso dar-lhes a paz da consciência. O pão te garantia o êxito. O homem se inclina diante de quem lhe dá, porque é uma coisa incontestável. Mas se um outro se torna senhor da consciência humana, largará ali mesmo o teu pão para seguir aquele que cativa a sua consciência. Nisto tu tinhas razão, porque o segredo da existência humana consiste não somente em viver, mas ainda em encontrar um motivo de viver. Sem uma ideia nítida da finalidade da existência, prefere o homem a ela renunciar e se destruirá em vez de ficar na terra, embora cercado de montes de pão. Mas que aconteceu? Em lugar de te apoderares da liberdade humana, tu ainda a estendeste. Esqueceste-te então de que o homem prefere a paz e até mesmo a morte à liberdade de discernir o bem e o mal? Não há nada de mais sedutor para o homem do que o livre-arbítrio, mas também nada de mais doloroso. E em lugar de princípios sólidos que teriam tranquilizado para sempre a consciência humana, tu escolheste noções vagas, estranhas, enigmáticas, tudo quanto ultrapassa a força dos homens, e com isso agiste como se não os amasses, tu que vieras dar tua vida por eles. Aumentaste a liberdade humana em vez de confiscá-la, e assim impuseste para sempre ao ser moral os pavores dessa liberdade. Querias ser livremente amado, voluntariamente seguido pelos homens fascinados. Em lugar da dura lei antiga, o homem devia, doravante, com coração livre, discernir o bem e o mal, não tendo para se guiar senão tua imagem, mas não previas que ele repeliria afinal e contestaria mesmo tua imagem e tua liberdade, esmagado sob essa carga terrível, a liberdade de escolher? Gritarão por fim que a verdade não estava em ti, de outro modo não os terias deixado numa incerteza tão angustiosa, com tantas preocupações e problemas insolúveis. Preparaste assim a ruína de teu reino. Não acuses ninguém. Entretanto, era isso que te propunham. Há 3 forças, as únicas que possam subjugar para sempre a consciência desses fracos revoltados, a saber, o milagre, o mistério, a autoridade. Tu rejeitaste todas as 3, dando assim um exemplo. O espírito terrível e profundo havia-te transportado ao pináculo e havia-te dito, queres saber se és o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos o sustentarão e o carregarão, e ele não sofrerá nenhum ferimento. Saberás então se és o Filho de Deus e provarás assim tua fé em teu Pai. Mas repeliste esta proposta, não te precipitaste. Mostraste então uma altivez sublime, divina, mas os homens, raça fraca e revoltada, não são deuses. Sabias que, dando um passo, um gesto para te precipitares, teria tentado o Senhor e perdido a fé nele, ter-te-ias rebentado sobre aquela terra que vinhas salvar, para a grande alegria do tentador. Mas há muitos como tu. Podes admitir, um instante,
Que os homens teriam a força de suportar semelhante tentação? É próprio da natureza humana repelir o milagre, e nos momentos graves da vida, diante das questões capitais e dolorosas, agarrar-se à livre decisão do coração? Tu sabias que tua firmeza seria relatada nas Escrituras, atravessaria as idades e iria até as regiões mais longínquas, e esperavas que, seguindo teu exemplo, o homem se contentaria com Deus sem recorrer ao milagre. Mas ignoravas que o homem rejeita Deus ao mesmo tempo que o milagre, porque é sobretudo o milagre que ele procura. E como não saberia passar sem ele, forja novos, os seus próprios, inclinar-se-á diante dos prodígios de um mágico, dos sortilégios de uma feiticeira, ainda que seja um revoltado, um herege, um ímpio confesso. Tu não desceste da cruz quando zombavam de ti e gritavam-te por derrisão. Desce da cruz e creremos em ti. Não o fizeste, porque de novo não quiseste sujeitar o homem por meio de um milagre. Desejavas uma fé livre e não inspirada pelo maravilhoso. Tinhas necessidade de um livre amor e não dos transportes servis de um escravo aterrorizado. Aí ainda fazia ideia demasiado alta dos homens, porque são escravos, se bem que tenham sido criados rebeldes. Vê e julga, após 15 séculos decorridos, quem elevaste até a ti. Juro, o homem é mais fraco e mais vil do que o pensavas. Pode ele realizar o mesmo que tu? A grande estima que tinhas por ele fez mal à compaixão. Exigiste demasiado dele. Tu, no entanto, que o amavas mais do que a ti mesmo. Estimando-o menos, ter-lhe-ias imposto um fardo mais leve, mas em relação com teu amor. Ele é fraco e covarde. Que importa que no presente se insurja por toda parte contra a nossa autoridade e se mostre orgulhoso de sua revolta? É o orgulho de jovens escolares que se amotinaram em aula e expulsaram seu mestre. Mas a alegria dos garotos terá fim e lhes custará caro. Derrubarão os templos e inundarão a terra de sangue. Mas perceberão, por fim, essas crianças estúpidas, que são apenas fracos revoltosos, incapazes de revoltar-se por muito tempo. Derramarão lágrimas bobas e compreenderão que o Criador, fazendo-os rebeldes, quis zombar deles, certamente. Gritarão contra ele com desespero, e essa blasfêmia torná-los-á ainda mais infelizes, porque a natureza humana não tolera a blasfêmia e acaba sempre por tirar vingança dela. Assim, a inquietação, a perturbação, a desgraça, tal a partilha dos homens, após os sofrimentos que suportaste pela liberdade deles. Teu eminente profeta diz, na sua visão simbólica, que viu todos os participantes da primeira ressurreição e que havia 12.000 para cada tribo. Para serem tão numerosos, deveriam ser mais que homens, quase deuses. Suportaram tua cruz e a existência no deserto, nutrindo-se de gafanhotos e de raízes. De certo podes orgulhar-te desses filhos da liberdade, do livre amor, de seu sublime sacrifício em teu nome. Mas lembra-te, não eram eles alguns milhares e quase deuses, e o resto? É falta deles, dos outros, dos fracos humanos, se não puderem suportar o que suportam os fortes? É culpada a alma fraca por não poder conter dons tão terríveis? Vieste, na verdade, apenas para os eleitos? Então é um mistério, incompreensível para nós, e teremos o direito de pregá-lo aos homens, de ensinar que não é a livre decisão dos corações, nem o amor que importam, mas o mistério, ao qual devem eles submeter-se cegamente, mesmo malgrado sua consciência. É o que temos feito. Corrigimos tua obra baseando-a no milagre, no mistério, na autoridade, e os homens regozijaram-se por ser de novo levados como um rebanho e libertados daquele dom funesto que lhes causava tais tormentos. Tínhamos razão de agir assim, dízimo. Não era amar a humanidade, compreender sua fraqueza, aliviar seu fardo com amor, tolerar mesmo o pecado, a sua fraca natureza, contanto que fosse com nossa permissão? Por que, então, vir entravar nossa obra? Por que guardas tu o silêncio, fixando-me com teu olhar penetrante e terno? É preferível que te zangues. Não quero o teu amor, porque eu mesmo não te amo. Por que haveria eu de dissimular isto? Sei a quem falo. Tu conheces o que tenho a dizer-te. Vejo-o nos teus olhos. Cabe a mim esconder-te nosso segredo?
Talvez o queiras ouvir de minha boca. Ei-lo. Não estamos contigo, mas com ele desde muito tempo já. Há justamente 8 séculos que recebemos dele esse derradeiro dom que tu repeliste com indignação, quando ele te mostrava todos os reinos da terra. Aceitamos Roma e o Gládio de César e declaramo-nos os únicos reis da terra, se bem que até agora não tenhamos tido ainda tempo de completar nossa obra. Mas de quem a culpa? O negócio está apenas começado, bem longe de ser completado, e a terra terá de sofrer ainda muito, mas atingiremos nosso fim. Seremos Césares, e então pensaremos na felicidade universal. Entretanto, terias podido então tomar o Gládio de César. Por que repeliste esse derradeiro dom? Seguindo esse terceiro conselho do poderoso Espírito, realizavas tudo quanto os homens procuram na terra. Um senhor diante de quem inclinar-se, um guarda de sua consciência e o meio de se unirem finalmente na concórdia em uma comunidade de formigueiro, porque a necessidade da união universal é o terceiro e derradeiro tormento da raça humana. A humanidade teve sempre tendência, no seu conjunto, para organizar-se sobre uma base universal. Houve grandes povos de história gloriosa, mas à medida que se elevaram, sofreram mais, experimentando mais fortemente que os outros a necessidade da união universal. Os grandes conquistadores, os Tarmelão e Gengis Khan, que percorreram a terra como um furacão, encarnavam também eles, sem ter disso consciência, essa aspiração dos povos à unidade. Aceitando a púrpura de César, terias fundado o Império Universal e dado a paz ao mundo. Com efeito, quem está qualificado para dominar os homens, senão aqueles que lhes dominam a consciência e dispõem de seu pão? Tomamos o Gládio de César, e assim fazendo, nós te abandonamos para segui-lo. Decorrerão ainda séculos de licença intelectual, de vã ciência e de antropofagia, porque será nisto que eles acabarão, depois de ter edificado sua torre de Babel sem nós. Mas então a besta virá para nós, arrastando-se, lamberá nossos pés, regá-los-á com lágrimas de sangue. E nós montaremos nela, ergueremos no ar uma taça em que estará gravada a palavra mistério. Então somente a paz e a felicidade reinarão sobre os homens. Tu te orgulhas de teus eleitos, mas não passam de um escol, ao passo que nós daremos o repouso a todos. Aliás, entre esses fortes destinados a ser eleitos, quantos se cansaram por fim de esperar-te, levaram e levarão ainda a outras partes as forças de seu espírito e o ardor de seu coração. Quantos acabarão por insurgir-se contra ti em nome da liberdade? Mas serás tu que lhe a terás dado. Nós tornamos todos os homens felizes e as revoltas e os massacres, inseparáveis de tua liberdade, cessarão. Nós os persuadiremos de que não serão verdadeiramente livres, senão abdicando de sua liberdade em nosso favor. Pois bem, diremos a verdade ou mentiremos? Convencer-se-ão eles próprios de que dizemos a verdade, porque se lembrarão daquela servidão e daquela perturbação em que os mergulhou a tua liberdade. A independência, o livre pensamento, a ciência, tê-los-ão desviado num tal labirinto, posto em presença de tais prodígios, de tais enigmas, que uns, rebeldes furiosos, destruir-se-ão a si mesmos, e os outros, rebeldes, porém fracos, multidão covarde e miserável, se arrastarão a nossos pés, gritando: sim, tinhais razão, somente vós possuíeis seu segredo, e nós voltamos a vós. Salvai-nos de nós mesmos. Sem dúvida, recebendo de nós os pães, verão bem que tomamos os deles, ganhos com seu próprio trabalho, para distribuí-los sem nenhum milagre. Verão bem que não mudamos as pedras em pão. Mas o que lhes causará mais prazer que o próprio pão será recebê-lo de nossas mãos, porque se lembrarão de que outrora o próprio pão, fruto de seu trabalho, mudava-se em pedra em suas mãos, ao passo que, quando voltaram a nós, as pedras tornaram-se pão. Compreenderão o valor da submissão definitiva. E enquanto os homens não a tiverem compreendido, serão infelizes. Quem mais contribui para essa incompreensão? Dize-me. Quem dividiu o rebanho e dispersou-o por estradas desconhecidas? Mas o rebanho se recomporá, voltará a obedecer e será isso para todo sempre.
Então dar-lhe-emos uma felicidade mansa e humilde, uma felicidade adaptada a criaturas fracas como eles. Nós os persuadiremos, por fim, a não se orgulharem, porque foste tu, elevando-os, quem os ensinou a serem orgulhosos. Provar-lhes-emos que são débeis, que são crianças dignas de dó, mas que a felicidade infantil é a mais deleitável. Tornar-se-ão tímidos, não nos perderão de vista e se comprimirão contra nós com medo, como uma tenra ninhada sob a asa materna. Sentirão uma surpresa medrosa e terão orgulho de toda aquela energia e inteligência que nos permitiram domar a multidão inumerável dos rebeldes. Nossa cólera fá-los-á tremerem, a timidez dominá-los-á, seus olhos tornar-se-ão lacrimosos como os das crianças e das mulheres, mas a um sinal nosso passarão bem facilmente ao riso e à alegria radiosa das crianças. De certo, sujeitá-los-emos ao trabalho, mas nas horas de lazer organizaremos sua vida como um brinquedo de criança, com cantos, coros, danças inocentes. Permitiremos mesmo que pequem. São fracos, e nos amarão por causa disso como crianças. Dir-lhes-emos que todo pecado será redimido se for cometido com nossa permissão. Por amor é que lhes permitiremos que pequem e assumiremos o castigo de tais pecados. Amar-nos-ão como a benfeitores que tomam a si a carga de seus pecados perante Deus. Não terão segredo algum para conosco. De acordo com seu grau de obediência, permitir-lhes-emos ou proibir-lhes-emos que vivam com suas mulheres e suas amantes, que tenham filhos ou não tenham, e eles nos escutarão com alegria. Submeter-nos-ão os segredos mais penosos de sua consciência. Resolveremos todos os casos e eles aceitarão nossa decisão com alegria, porque ela lhes poupará a grave preocupação de resolverem eles mesmos livremente. E todos serão felizes, milhões de criaturas, exceto uns 100.000, seus diretores, exceto nós, os depositários do segredo. Os felizes contar-se-ão por bilhões e haverá 100.000 mártires encarregados do conhecimento do maldito do bem e do mal. Morrerão tranquilamente, extinguir-se-ão mansamente em teu nome, e no outro mundo nada encontrarão senão a morte. Mas nós guardaremos o segredo. Nós os ninaremos, para a sua felicidade, com uma recompensa eterna no céu. Porque se houvesse outra vida, não seria de certo para criaturas como eles. Profetiza-se que voltarás para vencer de novo, cercado de teus eleitos, poderosos e orgulhosos. Diremos que eles só se salvaram a si mesmos, ao passo que nós salvamos o mundo inteiro. Dizem que a fornicadora, montada na besta e tendo nas mãos a taça do mistério, será desonrada, que os fracos se revoltarão de novo, rasgarão sua púrpura e desnudarão seu corpo impuro. Eu me levantarei então e te mostrarei os bilhões de felizes que não conheceram o pecado. E nós, que nos sobrecarregamos com seus pecados, para a sua felicidade, nós nos ergueremos diante de ti, dizendo, não te tememos. Também eu estive no deserto, vivi de gafanhotos e de raízes. Também eu abençoei a liberdade com que gratificaste os homens e me preparava para figurar entre teus eleitos, os poderosos e os fortes, ardendo por completar-lhes o número. Mas dominei-me e não quis servir uma causa insensata. Voltei a juntar-me àqueles que corrigiram tua obra. Abandonei os orgulhosos, voltei aos humildes para fazer a felicidade deles. O que te digo se realizará, e nosso império se edificará. Repito-te, amanhã, a um sinal meu, verás aquele rebanho dócil trazer carvões acesos para a fogueira a que subirás, por teres vindo estorvar nossa obra. Porque se alguém mereceu mais que todos a fogueira, foste tu. Amanhã queimar-te-ei. Dixi. Nota. Dixi, tenho dito. Expressão latina empregada antigamente no final dos discursos. Fim da nota. Ivan parou. Exaltara-se ao discorrer e falava com animação. Ao terminar, sorriu. Alyosha escutara em silêncio, com uma emoção extrema. Por várias vezes tinha querido interromper seu irmão, mas contivera-se. Mas é absurdo! Exclamou corando. Teu poema é um elogio de Jesus e não uma censura, como o querias. Quem acreditará no que dizes da liberdade? É assim que se deve compreendê-la?
terá no que dizes da liberdade? É assim que se deve compreendê-la? E é essa a concepção da Igreja Ortodoxa? É Roma, e não toda, são os piores elementos do catolicismo, os inquisidores, os jesuítas. Não existe personagem fantástico como o teu inquisidor. Quais são esses pecados dos outros dos quais se assume a carga? Quem são esses detentores do mistério que se encarregam do anátema pela felicidade dos homens? Quando se viu isso? Conhecemos os jesuítas, fala-se mal deles, mas são semelhantes aos teus? De modo algum. É simplesmente o exército romano, o instrumento da futura dominação universal, com um imperador, o pontífice romano, à sua frente. Eis o ideal deles. Não há aí mistério nenhum, nem tristeza sublime. A sede de reinar, a vulgar cobiça dos vis bem terrestres. Uma espécie de servidão futura em que eles se tornariam proprietários de terras. Eis tudo. Talvez mesmo não creiam em Deus. Teu inquisidor não passa de uma ficção. Para,